Olá, estamos na 5ª temporada do Comex Sem Fronteiras e hoje a gente vai falar sobre exportação. Afinal, exportar é o futuro de qualquer país e de todas as empresas. Hoje nós temos mais um convidado, eu vou dizer que mais que especial, especialista em comércio exterior, com mais de 15 anos de experiência no mercado, líder do PayEx aqui em Ribeirão Preto. E, para quem ainda não conhece, o PayEx é um dos grandes incentivadores e apoiadores de empresas que querem iniciar sua exportação. E um país que não tem exportação é um país que não cresce, não é mesmo, gente? E a Acron, como sempre, né, fica muito feliz por ter uma pessoa tão gabaritada, tão experiente, e já posso dizer, o nosso amigo aqui de desbravar as coisas em Ribeirão Preto e região. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Cris. É uma honra estar aqui, é um prazer estar com você aqui batendo um papo, como a gente falou antes, batendo um papo é uma coisa que a gente adora, que a gente e sobre comércio exterior, né? Que é comércio exterior, que a gente acredita muito, então é uma alegria estar aqui com você hoje. Guilherme Ubia Alim. Falei certo? Falou. Conta um pouquinho, para quem não te conhece ainda, da sua experiência, da sua trajetória profissional e pessoal. Legal. Porque temos uma bagagem interessante aí, né? Temos. A principal coisa é a mais difícil delas. Pai de 2 meninos, um com 3 e o outro com 1. Jornada tripla, então, hein? Mas é isso aí. Sou Guilherme, eu sou nascido em Franca. Eu sou casado, tenho 2 filhos, o Joaquim e o Leonardo. Do lado pessoal é isso. E profissionalmente eu sou administrador de empresas, sou formado na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e já trabalhei rodando vários lugares em várias áreas diferentes, né? Trabalhei na Vale, com finanças, depois eu fiz um MBA na Europa, né? Na Espanha, e tive a oportunidade de trabalhar na Espanha, nos Estados Unidos, em Portugal. E já faz aí 3 anos que eu estou de volta ao Brasil, de volta aqui na nossa região, trazendo um pouco desse conhecimento que eu adquiri, dessa experiência, e da oportunidade de ter trabalho em grandes multinacionais. Eu trabalhei na GSK, trabalhei na Johnson & Johnson, como falei também na Vale. Então, trazer um pouco dessa experiência para a nossa região, que agora é uma região cada vez mais pujante, né? Eu já saí daqui, quando eu saí de Franca foram, não sei, quase que 20 anos atrás. A nossa região ainda era uma região que a gente brincava que tinha muito potencial, mas quando a gente fala para uma pessoa que ela tem potencial é porque ela ainda não está no seu máximo. Exato. E era uma região com muito potencial, mas ainda dificuldade, um salário médio mais baixo, não tinham grandes empresas, com exceção ali de um Magazine Luiza, com exceção aí de alguma empresa maior que aparecia na nossa região. E a agora gente tá falando dentro do comércio exterior, né? Exato, no comércio exterior, naquela época ainda muito incipiente, agora não. Agora você vê uma região pujante, você vê um agro muito forte, fazendo muita exportação, você vê o calçado e a indústria da moda forte na região de Franca. Região, exatamente. Você vê a área de saúde bombando muito bem aqui em Ribeirão Preto, com inovações para o mundo. Nós temos produtos que são exportados de Ribeirão Preto, que são inovações para o mundo. Eu sei. País nenhum faz aquilo e nós estamos exportando inovação. Então, assim, a gente foi triste o que o mundo viveu com a pandemia, mas a pandemia fez um rearranjo global e surgiu como uma grande oportunidade para o interior de São Paulo e para outras regiões interioranas. O interior de São Paulo se beneficiou muito. Muitas pessoas voltaram, montaram suas empresas aqui e nessa leva eu voltei também. Muito bom. É uma pena, realmente, como você falou sobre a pandemia, mas eu também vi esse movimento acontecendo, né? A Acron, ela tá aqui no mercado há 8 anos, mas eu trabalho com comércio exterior e assessoria em comércio exterior, gestão, estratégia, há mais de 20 anos. Então, eu acompanhei todo esse projeto que você está falando. Sim. E vi quanto que a Apex e a PayEx fizeram toda a diferença, principalmente, vamos falar, para o nosso setor médico-odontológico. Sim. A gente vai falar durante a nossa conversa um pouquinho sobre isso também, né? Sim. Como foi importante. E agora você está falando sobre quanto nós exportamos inovação. A AgriShow, que acabou de acontecer, Sim.
Foi uma Sucesso. grande vitrine, mais uma vez, sucesso, né? Cada vez maior. 20 anos, quando eu saí, já era um evento bacana. Hoje era um evento legal, bom, referência regional. Hoje a AgriShow é referência mundial. Mais de 150 países visitando a AgriShow. É Espetáculo. orgulho pra gente, Sim, né? sim. É orgulho pro país, é orgulho pro agro, é orgulho pras nossas empresas. E teve que ter essa evolução, né, Cris? A gente vê, fazendo novamente esse paralelo, né, de 20 anos para agora, exportação 20 anos atrás, ela era reativa. Uhum. O empresário exportava quase que porque alguém ia lá dentro da fábrica dele pegar um produto. Aí ele falava assim, ai, tá bom, vai. Tá bom, leva, vende. Era desse jeito. Hoje não. Hoje você não consegue competir com a China, com a Índia, nem com a Europa, se você não for extremamente eficiente, extremamente organizado. Então, assim, aquelas empresas que não conseguiram atingir isso saíram do mercado de exportação, mas aquelas que ficaram viraram potências. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu sempre costumo dizer o seguinte, se você não exporta, não importa ainda, você precisa rever seus conceitos e começar a buscar isso. Com certeza. Porque tem alguns estudos que dizem que muitas empresas, em 5 a 10 anos, morrerão se elas não se globalizarem. Então, é um tema que não é mais assim, o futuro não é agora. É agora. Você tem que se preparar agora, porque 5 anos Verdade. é isso aqui. A gente tá falando aqui, você de 20 anos atrás. Sim. Né? E parece que foi ontem, não parece? Parece. Vamos falar um pouquinho do PX, porque nem todo mundo conhece o PX, ou a Apex, né, até mesmo o Sebrae. E o PX, ele tem uma missão que eu falo que é extremamente genuína, é incrível. O PX, ele incentiva, né, Guilherme, e promove empresas que querem começar a exportar, capacitando essas empresas a, de fato, darem esse passo. E a gente está aqui falando que quem não importa ou não exporta ainda tem um futuro duvidoso pela frente. Me conta um pouquinho de como que é o programa do PX, que faz parte da infraestrutura da Apex, né? Sim. Como é que é isso? Quem pode se utilizar, né? Porque a gente sabe que exportar é para todo mundo, praticamente. Acho que você pode comentar um pouquinho mais sobre isso, quem pode. De todos os tamanhos, é muito interessante. Interessante. Essa é uma das coisas que eu queria começar com você antes. Quem pode exportar? Tá. Então, vamos por aí, depois eu te conto um pouquinho do PX. Uhum. Exportação realmente é para todo mundo, sabe? Assim, a gente tem lá no PX empresas gigantescas, então, que foram atendidas recentemente, com mais de 1.000 funcionários. E nós temos lá uma empresa, que até estava aqui no nosso evento, com 4 funcionários, que na verdade é o proprietário, a esposa dele, a cunhada e a sobrinha. E ele a família. É a família dele, e ele está trabalhando porque ele tem um produto único e ele quer exportar esse produto. Então, assim, a gente consegue ver todo tipo de empresa. E o PX vem para isso. O que é o PX? O PX é o Programa de Capacitação e Incentivo à Exportação da Apex Brasil. A Apex Brasil é a Agência Brasileira de Promoção à Exportação. Ela é um órgão público vinculada ao Sistema S. Então, ela nasceu dentro do Sebrae há 25 anos atrás e foi ganhando a sua independência. E hoje é uma agência independente do Sebrae, mas que atua com muitas parcerias, e uma das parcerias é com o próprio PX. E o objetivo da Apex é justamente ajudar as empresas a exportarem. O Brasil, apenas 3% das empresas exportam, isso é muito pouco, perto de outros mercados. Muito pouco, é um mercado ainda muito imaturo. Você tem mercados exportando com de 10%, 15%, 20% das empresas exportam, sim, com tranquilidade, o mercado brasileiro muito pouco. E o objetivo da Apex é aumentar o número dessas empresas e o tamanho das exportações dessas empresas. A gente tem um potencial enorme, o Brasil vive, nesse momento, uma oportunidade única. Recentemente eu vi até um podcast do ex-ministro Paulo Guedes, no qual ele fala isso. Até o podcast era interessante, porque ele estava elogiando o momento atual do Brasil e do governo, onde ele fala isso. O Brasil vive um momento único de exportação. Ele está posicionado num local perfeito. Porque você tem, de um lado, da guerra comercial Estados Unidos,
do outro lado a China, e todo mundo olhando para o Brasil e falando assim, poxa, mercado tanto para importação quanto para exportação. Exatamente. Viramos finalmente a bola da vez, a gente tem que aproveitar isso. Sim, tem que aproveitar. É uma grande oportunidade do Brasil e o PX tem esse objetivo, ajudar essas empresas. Então, ele é o programa dentro da Apex. A Apex faz muitas coisas. Tá? A Apex faz feiras, que é onde talvez ela seja mais conhecida e reconhecida. A Apex faz rodadas de negócio. A Apex faz programas de capacitação, principalmente o PX, mas ela tem também programas de capacitação online para as empresas. Ela tem incentivos, inclusive financeiros, participação, ela organiza feiras, ela participa de feiras, ela tem uma série de incentivos, inclusive colocando, a ponto de colocar o cliente, o comprador e o consumidor, o comprador e o vendedor, no mesma sala para negociar. É nesse ponto que a Apex chega. Se eu não me engano, eu vi essa semana, no Rio Grande do Sul vai ter um grande evento promovido pela Apex e pela PX, onde ela está trazendo vários compradores internacionais, né? É voltado para o setor agrícola, inclusive, né? Sim. Temos vários. Mês que vem tem um de moda, tem um de e-commerce também. Então, assim, é quase que mensal esses eventos. Aquelas pessoas que tiverem interesse de conhecer esses eventos, basta entrar no site da Apex Brasil, ou então, até sugiro mais fácil, ainda procura diretamente no Google, Apex Rodada de Negócio ou Apex Feira. Você vai ter uma lista enorme de oportunidades. E o que é mais legal? Como a Apex é um órgão público, é um órgão, uma agência pública do governo federal, tudo isso é subsidiado e muitas vezes até gratuito. Então, por exemplo, o PX, que é o programa que eu faço a coordenação aqui na nossa região, ele é 100% gratuito. Exatamente. As feiras não são 100%, mas são 90% subsidiadas. Nós estávamos promovendo uma feira em Los Angeles, que o stand normalmente custa de 9 a 10 mil dólares, e nós estamos permitindo que as empresas participem com o stand, investindo apenas 800 dólares para ter um stand numa feira. Nossa. Que feira que você consegue? Menos de 5 mil reais. Nem em feira local da sua cidade você vai pagar isso no stand. Não, Por quê? Porque você é subsidiado. Da Portugal a gente vai pagar isso para ter um espaço você lá. Você pode porque você é subsidiado pela Apex. Então a Apex é uma agência incrível, faz coisas maravilhosas, tem um trabalho muito bacana pelo Brasil. Eu sempre... A Acron é uma empresa, né, muito procurada pela assessoria em estratégias, em logística, enfim, em vários segmentos, tanto na importação quanto na exportação. E uma das primeiras coisas quando as empresas me procuram, que querem começar a exportar, a gente dá a mão, a gente ajuda, a gente faz tudo isso, mas eu sempre sugiro que procure a Apex e o PX, inclusive. Nosso bate-papo, inclusive, começou lá atrás, né, Guilherme? Sim. Falando um pouco sobre isso, porque vocês entram dentro da empresa e dão total assessoria, eu vou dizer assim, é um curso, né, na verdade. É uma consultoria, mais do que um curso, porque é individualizado. É de acordo com o foco naquele cliente, né? Isso. É muito parecido com o que a gente faz, só que a gente pega já uma outra parte da etapa. A etapa seguinte, né? A etapa seguinte. Eu vou entrando ali em parceria, porque para que tudo isso aconteça, eles têm que fazer a viabilidade econômica disso. Vocês dão as ferramentas, ensinam como fazer e a gente entra complementando. É isso aí, bastante complementar. Aí pro pessoal que talvez nos assiste, talvez não conheça tanto o programa, né? Vou dar um resumo de como é que ele funciona. Por favor. É um programa, nós temos atualmente 50 núcleos ativos no Brasil, inclusive um aqui em Ribeirão Preto, e esse núcleo de Ribeirão Preto atende toda a macro-região, inclusive a macro-região de Franca, a macro-região de Barretos, São Carlos e Araraquara, e a gente abre oportunidades para as empresas que quiserem exportar. A gente atende todos os tipos de empresa, 50% das empresas do programa, historicamente isso não é que nós forçamos, é um histórico natural, são pequeno e microempresas, então são empresas que nunca exportaram, mas vê na exportação uma oportunidade, até depois acho que a gente pode falar um pouco mais das diversas vantagens da exportação, mas ela vê na exportação alguma oportunidade para o negócio dela, então o PX ajuda ela nessa etapa. A gente disponibiliza um consultor, um técnico,
e esse técnico vai capacitar a empresa ou a equipe, né? Muitas vezes é uma equipe, às vezes é o próprio proprietário da empresa que é capacitado, e ele vai aprender tudo sobre exportação, desde a parte de documentação, até a parte de como identificar o mercado ideal, até a parte de embalagens, pacotes, tudo isso é discutido com o técnico. E não é uma capacitação, vai me mandar um monte de link para eu assistir vídeo, não. São reuniões, e nessas reuniões discute-se o caso daquela empresa. Então, assim, olha, o que você exporta? O que você quer exportar? Eu quero exportar fruta. Então, vamos lá, como é que é fruta? Qual é o país que a sua fruta faz mais sentido? Exatamente. Por que você quer? Então, por isso que eu falo que é praticamente uma consultoria e naturalmente voltada, e acho que é aí onde entra a questão da complementariedade, voltada para uma etapa antes. Uhum. Antes da pessoa começar a exportar. A gente até tem alguns casos de empresas que já exportam, querem capacitar uma segunda equipe ou querem abrir um novo mercado, mas muitos não exportam quando chegam pra gente, e a gente ajuda eles a se preparar para isso, e aí depois naturalmente eles chegam na Acron, porque a exportação ela tem as suas complexidades, tem as suas particularidades, e você ter o apoio de uma empresa sempre que tem experiência sempre ajuda. Eu gosto muito desse programa que vocês fazem, porque ele é, de fato, totalmente gratuito. Então, eu costumo dizer que ele é inclusivo. Sim. E conta um pouquinho, tá? Eu sei como é que é, mas eu vou deixar você contar, que você é o especialista, você é o líder do PX aqui na região. Especialistas são os técnicos, eu sou o pessoal que é especialista. O pessoal, nós temos pessoas lá que têm 20, 30 anos trabalhando com exportação. Nós temos um técnico nosso que tem 12 anos conosco no PX. Uau! Então, assim, eles que são os verdadeiros especialistas, são realmente muito bons os nossos técnicos. E o que é bem interessante, que é inclusivo, né? Tanto uma pequena empresa quanto uma grande empresa, porque muita gente acha que o PX é só para os pequenos, que você acabou de falar. Tem para todos. Que historicamente 50% mais ou menos é de pequenas e médias empresas, isso, né? Micros empreendedores. Micro. Agora, mas também tem as grandes empresas que podem contar com esse apoio, sim, né? Às vezes está montando um departamento novo, ou ainda não exportava. Ou não exporta. Tem empresas enormes que não exportam. Eu sei. Empresas enormes que você olha e você fala assim, por que você não exporta ainda? Não, tem empresas enormes que ainda não importam e não exportam. Empresas com mais de 50 anos de mercado, com faturamento na casa de milhões por ano. E ainda não importa e não exportam. Sim. E a gente não entra lá fazendo, às vezes, até essa provocação. E uma dessas empresas, que é meu cliente, até eu indiquei para vocês. Eu pedi para entrar em contato com vocês esses dias, porque eu falei assim, mas o pessoal... Eu falei, gente, tem que trabalhar a cultura da empresa. E aí eu já vou fazer uma pergunta que eu ia fazer lá na frente para ti, que é sobre a cultura de exportação no Brasil. Eu vejo muito lá na Acron, né, quando a gente recebe empresas que querem começar a exportar, e mesmo antes, nesses 20 anos de comércio exterior, eu vi acontecer inúmeras vezes, e acredito que você também. O câmbio está favorável, todo mundo quer exportar. Me corrija se eu estiver falando mentira, tá? Ou se de repente você não vê isso no mercado. O câmbio está favorável, todo mundo quer começar a exportar, mas quer começar a exportar amanhã. Já começa por aí. Segundo, começou a exportar, desenvolveu, ganhou o mercado, tá legal, conquistou o que é mais difícil, o cliente lá fora. Aí o câmbio não está tão favorável assim, não estou nem dizendo que está dando prejuízo, mas não está tão favorável assim. Tira o foco e perde o cliente. Ele tira o foco, vira as costas para o cliente, começa a não embarcar as exportações e aí ele perde o mercado. Aí o câmbio virou de novo, né? Porque o câmbio oscila, ele é dinâmico, né? E a gente tem... Não pode ser assim, né? A exportação ela não pode depender do câmbio. Não. Me fala um pouquinho. É cultural? Porque há 20 anos atrás, eu sofria muito com isso. 20 anos atrás era bem desse jeito. Hoje, eu sinto um pouco mais de maturidade do empresário em relação a isso. Mas mudou muito. O que você enxerga? Vamos primeiro na primeira parte da sua pergunta, que é sobre o qual inclusivo é o programa. Uhum. Né? Ele é extremamente inclusivo. A gente, obviamente, temos lá nossos critérios de seleção das empresas,
mas nós tentamos abrir muito, nós temos empresas aí a nível Brasil, né? Inclusive empresas que são, por exemplo, indígenas, que exportam produtos indígenas da comunidade. Aqui na nossa região, como eu falei, nós temos empresas muito pequenas, com 4, 5, e temos empresas enormes com 1.000 funcionários. Porque o objetivo do PX é usar uma metodologia única que atenda e que se adapte à necessidade daquela empresa naquele momento. Porque no final, a exportação ela não é diferente de um grande e de um pequeno. Eles têm que seguir as mesmas regras. Uhum. Então, acaba que o programa consegue ser dessa forma. Nós temos até alguns dados legais, especificamente de inclusão. Recentemente nós estávamos com o presidente da Apex, Jorge Viana, e o Jorge disse lá no nosso evento, falou assim, olha, a minha meta é que pelo menos 40% das atendidas sejam empresas lideradas por mulheres. E eu falei assim, cara, nunca me fiz essa pergunta. Vamos olhar o nosso. E dentro do evento, eu já peguei o celular ali no intervalo, liguei e falei assim, ó, levanta pra mim, porque agora eu quero saber. Uhum. E a gente tem 43% aqui Uau. na nossa regional. Então, a gente já tá acima da meta da Apex. Eu acho que a média era 30 ou 20 e poucos. Então, assim, por quê? Porque a gente... Pelo contrário, a gente tenta diversificar, a gente tenta trazer empresas diferentes, a gente tem empresa de moda, a gente tem empresa de vitamina, a gente tem empresa agrícola, de máquina agrícola, de inovação tecnológica, de serviços. Muitas pessoas não sabem que serviço pode ser exportação. Muitas pessoas não sabem. A gente até brinca, né? Fala assim, ó, se você faz um serviço e você não registra, não documenta, não faz nada, isso não é serviço, isso é pirataria. A Cron exporta serviço. Então, exporta serviço, exato. Então, assim, o serviço, ele é exportável, sim, né? Você está fazendo para outro país, você tem que fazer da forma correta, porque isso é bom para você. Agora, indo na questão que você está colocando aí dessa questão cultural. De fato, muitos empresários olham a exportação pensando apenas no comercial. Quando você pensa apenas no comercial, ou seja, apenas na geração de fluxo de caixa, aí você olha o câmbio e você fala, é momento ou não é momento. Mas o câmbio, ele é muito volátil. Isso aconteceu muito, como você deve se lembrar, na primeira eleição do presidente Lula. Sim. Quando o Lula foi eleito, o câmbio era segurado artificialmente pelo Fernando Henrique. O Fernando Henrique segurou ele no começo do Plano Real. Sim. Soltou ele um pouco no final, mas ainda o governo intervia muito para segurar o câmbio. Quando o Lula entrou, o governo não conseguiu mais intervir, não conseguiu mais segurar. O dólar saiu de R$2 para 5. É uma coisa, foi uma loucura, ou para 4, se não me engano. Então, todo mundo olhou para o câmbio e começou a exportar, porque o custo não mudou. Só que exportação não é isso. Exportação ela não pode depender do câmbio. Na verdade, o ideal é até que você faça um hedge financeiro para que o câmbio não afete o teu resultado. Isso é como você deveria fazer a exportação, para que independentemente do câmbio, ela seja um bom negócio para tua empresa. Exatamente. Então ela tem que ser como um cliente. Assim, se alguém me pergunta, eu sugiro que seja feito um hedge. Ah, mas agora o câmbio tá bom, não quero fazer um hedge. Faz também, você não sabe o dia do amanhã. Então você não pode... A exportação ela não pode dar lucro só quando o câmbio tá bom. A importação também. Também, a importação também. Ela precisa mitigar os riscos, né? Exato, você não pode fazer assim, eu tô importando agora porque tá barata e amanhã o câmbio fica ruim, eu não importo mais e eu não tenho mais aquela matéria-prima, ou sou obrigado a ir pra uma matéria-prima de qualidade inferior, porque às vezes, infelizmente, tem algumas matérias-primas que o Brasil não tem. Tem produtos que a gente não tem, simplesmente. Então, assim, isso não pode ser dessa forma. Esse não é um pensamento de empresa, que empresa deveria ter, não é um pensamento profissional que uma empresa deveria ter. O pensamento profissional é olhar a exportação como parte da estratégia dessa empresa. Então, faz parte da estratégia da minha empresa ter 20% de exportação, independentemente do câmbio. E ter hedges que me protejam de flutuação do câmbio, para baixo e para cima. A flutuação do câmbio, ela tem que ser, você tem que proteger ela até pra cima. Ah, não, o câmbio melhorou muito. Tá, mas se você não mas tem... o mercado lá fora sabe como é que tá nosso então câmbio, vai querer também desconto. Exato, então você não pode depender disso para você ter resultado. Você tem que conseguir que a exportação funcione em qualquer cenário, porque ela tem que ser uma estratégia de empresa e não uma estratégia comercial. A exportação, ela é uma estratégia comercial, obviamente, financeira, de recursos humanos, de logística. Então, assim,
todos os departamentos, inclusive de marketing. Uhum. A gente pode entrar agora nos benefícios da exportação, mas quando uma empresa faz exportação, ela não é só o comercial que está envolvido. Não. É o comercial, é a logística, é o RH, porque precisa de alguém que fala inglês, é o financeiro, porque tem que ter um hedge, tem que mudar fluxo de caixa, se protege de câmbio. Muitas empresas fazem aí exportação e importação, uma para compensar a outra. E marketing, ela pode funcionar como uma estratégia de marketing. Então, ela tem que ser uma estratégia de empresa. E antes da gente continuar, só vou explicar para quem talvez esteja começando e não entenda ainda muito sobre algumas palavras que a gente está usando aqui. O que é hedgear? Ou hedge, né? O hedgear que a gente fala é uma proteção cambial que você contrata junto às instituições bancárias ou instituições de câmbio, né? A gente não vai citar aqui. E dentro dessas proteções, você protege o seu câmbio. Tem um que a gente chama de spread, que é uma taxa que você paga por isso, né? Sim. É a lucratividade do intermediário. É uma lucratividade, é a segurança também, mas vale muito a pena. Sim. Você pode não hedgear 100% das suas operações, mas parte dela eu sempre aconselho de que você faça o hedge. Assim como o Guilherme está falando, faça esse hedge, porque você mitiga riscos. Sim. E uma das coisas mais complicadas, tanto na importação quanto na exportação, é você não ter certeza do custo do seu produto na hora de receber ou na hora de pagar. Então, o hedge é uma proteção que sempre deve ser levada em conta. Sim. E a gente nunca sabe, né? Porque o dólar, ele oscila muito, o euro oscila. O mercado, ele flutua naturalmente. E não é só no Brasil, é no mundo, né? Sim, e o caso mais famoso é da Sadia e Perdigão. É um caso público, né? Onde a Sadia fazia muitas operações internacionais. A Sadia ganhava muito dinheiro com essas operações internacionais. Uhum. Isso é um caso público. Exato. E ela estava muito bem e ela ia comprar a Perdigão. E ela cometeu um erro nessas estratégias. Ela não tinha hedge financeiro, o câmbio virou, a Sadia entrou num problema enorme, a Perdigão comprou a Sadia. Olha que loucura. Inverteu quem ia comprar quem. Então, hoje é o contrário. O grupo controlador era o grupo que ia ser controlado por um erro de falta de fazer um hedge de operação financeira. Foi uma confusão no mercado na época. Foi, eu me lembro. E não faz tempo. Não faz. Eu tava na Vale na época e me lembro bem por conta dos relacionamentos entre empresas que existiam. Aham. E é muito melhor você ter um risco calculado. Exato. Do que você ficar totalmente no risco, assim, né? Pra quem... Obviamente, vou simplificar absurdamente aqui para a audiência, mas o que é o hedge, né? Como é que ele funciona? Basicamente, você faz uma operação inversa. Uhum. Então, se você tá comprando dólar, você entra vendido em dólar, para garantir que, caso o dólar suba muito, você consiga fazer uma operação contrária para se proteger daquela subida. Exato. Ou o contrário, se o dólar cai muito, você tem um dólar para vender, para se proteger. É você realmente se proteger. O hedge ele pode ser feito em qualquer coisa, em qualquer tipo de operação. Ele pode ser feito até fora de câmbio, mas ele é muito comum em câmbio. Inclusive para exportadores, por exemplo, para produtor de café. Uhum. O pessoal, quem é produtor de café, vai conhecer muita história dos contratos futuros e tal. Todas as commodities, eles são operações que você pode fazer hedge nela para se proteger, porque... Tipo assim, é melhor você ter aquele lucro que você sabe que vai ser, falar, não, eu sei que eu vou ganhar 20% aqui, ou 10% aqui, do que um lucro que pode ser 40%, mas pode ser menos 40%. Exatamente. Então... É o risco calculado. Né? Exato. Vou falar mais um pouquinho sobre isso, porque toda hora alguém me fala assim, nós temos uma crença, que não é só do Brasil, mas o brasileiro, ele tem esse negócio. A gente estava falando no episódio anterior, o outro episódio de podcast que nós tivemos, sobre seguro internacional de cargas. Sim. E o hedge é um seguro cambial da sua operação, né? Exato. É um seguro cambial. E aí muita gente fala assim, mas e se eu contratar e depois ele subir muito? Eu vou deixar de ganhar. Ah, ok. Mas se ele cair muito, você vai deixar de perder. Exato. Você sabe que eu tenho um caso muito interessante. Eu estava na época trabalhando na GSK. E a gente recebeu a nossa diretora financeira de Europa, eu estava na Espanha, e a gente recebeu a nossa diretora financeira. E ela não estava feliz. Só que a gente tinha batido
todas as metas do ano e a gente não entendia por que ela não estava feliz. E aí ela falou assim, e aí a gente assim, falou assim, olha, vocês superaram a meta em 15%. E a gente, tal. Yes. Aí ela assim, isso não funciona assim, vocês não podem errar a previsão em 15%. Eu falei, ela, é óbvio, aí ela assim, é óbvio que é melhor vocês terem superado a meta em 15% do que vocês terem, se você tivesse ficado 15% abaixo, tava todo mundo na rua, né? Mas ela não estava satisfeita, por quê? Porque no planejamento financeiro dela, a gente errou a previsão. E a previsão para baixo ou para cima, obviamente todo mundo quer ganhar mais. Óbvio. Mas também existe... Não entende aí isso. ela explicou pra gente, ela falou assim, não, se vocês tivessem feito uma previsão correta, eu, por exemplo, não teria pegado o empréstimo, eu teria feito um outro fluxo de caixa, eu teria feito diferente, então é um pouco isso. Então, a previsão correta, ou então a previsibilidade que um hedge te dá, ele também vale pra cima e pra baixo, porque você tem certeza que você vai ganhar 20. Mas eu poderia ganhar 40, poderia perder 40, né? Então, assim, a previsibilidade ela é muito importante para a empresa, porque você, com a previsibilidade financeira, o comercial, né, como você falou, ele não entende isso. Mas eu tenho certeza que se a gente tiver pessoas do financeiro assistindo a gente, ele vai entender que saber exatamente quanto que vai receber vale muito a pena para uma empresa, ajuda muito no planejamento financeiro dessa empresa e de fluxo de caixa. Você estava falando sobre commodities e contratos futuros. É um segmento que já entendeu isso, Sim, que já está maduro um pouco nesse setor. Porque ele vende, né, para quem não sabe, essas empresas, elas vendem o café, o açúcar, e a soja, entre tantos outros. Eles vendem a sua safra 1 ou 2 anos antes. Sim. Então, a safra de 2025 foi vendida em 2024, ou até em 2023. Então, como é que você vai conseguir saber quanto que tá o dólar no dia que você for entregar? Olha, eu vou te contar um caso que é real, não vou falar o nome da empresa, apesar de vocês procurarem no Google aí, vocês vão encontrar. Ai, que feio. Não vou falar porque eu realmente não me lembro o nome da empresa. Mas eu conheço o caso, porque a gente estava estudando ele recentemente. Uma exportadora, olha só, vou começar. Uma exportadora de café vai entrar à falência porque o café subiu. Que coisa. Olha só que loucura. Olha o que essa exportadora fez. O erro que... Essa exportadora tem 7% do mercado. Ela entrou em recuperação judicial. Essa exportadora... Quem até trouxe o caso é o Bruno Paionelli. Eu recomendo sempre o Instagram dele. E o Bruno estava contando o caso dessa empresa. Ela exporta... Ela fez contratos de exportação, no qual o comprador dela fez um contrato futuro com ela. Óbvio, entendi. Porque já o comprador dela quis se proteger. Eu também. E ela não fez um contrato futuro com os seus fornecedores de café. Então, na hora que o preço do café subiu, ela tinha vendido o café por menos do que o preço que ela estava pagando. Se ela tivesse feito um contrato futuro dos dois, ela não tinha tido problema. Mas só o comprador dela fez o contrato futuro com ela. E ela achou que... aí, né? A gente tá falando de contrato futuro. E ela achou que, não, preciso fazer contrato futuro, porque o contrato futuro tem um custo. Né? Então, o comprador dela fez, ela não quis fazer, ela tem 7% do mercado, se não me engano. E aí ela agora abriu recuperação judicial. Porque o café subiu. Olha só, uma exportadora abriu recuperação judicial porque o café subiu. É claro. É a história do que quer ganhar, só quer ganhar. Não pensa em mitigar riscos, Não pensa em mitigar risco. Não pensa em mitigar riscos e é a mesma questão do seguro. A gente faz o hedge, a gente aconselha. De novo, gente, lá na Acron, sempre que alguém me procura, eu dou essa indicação. Redia parte da sua operação. Seja ela de importação ou seja ela de exportação. Sim. Pode não ser 100%, mas redia a parte, porque você vai garantir o mínimo da previsibilidade do seu custo, assim, você pode fazer o hedge de várias formas. Você pode fazer como operador, ou você pode simplesmente fazer com as suas próprias importações. Então, uma forma de fazer o hedge, assim, naturalmente, se você tiver uma equipe financeira boa, é você fazer... se eu estou exportando... A exportação, ela é um hedge, na verdade. Exato. Então, se você é uma empresa que importa... Agora, entrando um pouco nos benefícios da exportação, você é uma empresa que importa muito. Você precisa exportar. Precisa. Porque a exportação, ela é o teu hedge, a tua proteção para importação. Então, se você importa... Vamos colocar números aqui. 1 milhão por ano...
você precisa É teu hedge exportar natural. 1 milhão por ano. Porque esse é teu hedge natural. Aham. Então eu importo 1 milhão, eu exporto 1 milhão. Se o câmbio subir ou baixar, um compensa o outro. Exatamente. E a conta vai ficando bem interessante, porque se você não exporta tanto, você pode daí redear, de fato, uma parte você já tem um hedge natural, ou seja, ai, a gente vai aqui, se a gente entrar nessa assunto, a gente não vai terminar hoje falar sobre PX, Sim. mas é muito bom, né? Sim, é legal. E a questão do seguro que você coloca é fundamental. Eu sou entusiasta de seguro. Acho que a gente tem que fazer seguro de tudo, porque a previsibilidade ela é muito importante. O hedge é, de certa forma, um seguro. Se uma empresa não tiver o mínimo dos seus riscos mitigados, ela vai contar o tempo todo com a sorte. Sim. E o empresário não se pode Sim. ter esse luxo. Eu tenho um amigo meu, talvez ele até não esteja assistindo aí. Ele é um empresário grande, assim, ele tem uma frota com 20 e poucos carros e ele não faz seguro dos carros dele. Ai, Jesus! E aí ele fala, não, eu não faço porque o valor é muito alto, aí eu junto. Eu falei assim, você tá juntando mesmo? Que eu tenho certeza que eu não tenho tanta certeza que ele tá. Mas assim, qual que é o problema? Tudo bem, talvez ele esteja juntando. Mas qual que é o problema? O problema é bater 3 carros num dia só. Sim. Ou então alguém roubar, como um outro colega nosso. Eu não sei se tinha seguro, porque eu não cheguei a perguntar pra ele. Teve 2 caminhões roubados. Cada caminhão, aquele caminhão betoneira, que vale, sei lá, 500 mil reais, eu vi R$1 milhão roubado. Aí tudo bem, se ele é um cara uma empresa muito grande, mas que empresa, até empresa grande, como é que você pega? É caminhão de operação, né? Você não pode ficar sem. Não, caminhão de operação. Você não pode ficar sem. Então, e vamos ser sinceros. E aí, se você não consegue repor rápido, se você não tem o recurso, não tem o dinheiro pra comprar um caminhão agora. E aí, como é que você faz? Aí você vai ter que tirar do seu fluxo de caixa, enfim. Tem empresas que vai à falência por esse tipo de coisa. Tem empresa que vai à falência. Antes de começar, eu contei um caso também de uma pessoa conhecida que tá fazendo a exportação. Não sei se ela, porque eu não perguntei, vou perguntar. Por favor. Se ela tem o seguro, mas ela tava preocupada porque ela fez uma importação num valor muito alto. E ela assim, nossa, se não entregar, eu posso ir à falência. E aí, assim, imagina, podia ter feito um seguro. Ah, mas o seguro ia ter um custo de R$2 mil, de R$1.000, não de R$3 ia. mil. Nesse valor não ia. Ah, então. E aí você pega assim, tá bom, que fosse ter o custo que fosse, entendeu? Sim. Seu risco vira 0. A gente já falou, depois a gente vai conversar com ela para tentar ainda diminuir esse risco dela, mitigar esse risco. Porque, gente, eu vou falar de seguro internacional de novo, quem assistiu outro episódio vai se lembrar. O seguro internacional, você fica contando com a sorte, como a gente está falando aqui, do hedge, entre tantas coisas. E não é no mercado internacional só que você não pode ficar contando com a sorte. Em qualquer mercado. Se você é empreendedor, se você tem uma empresa, você precisa se precaver, não é, Guilherme? Precisa. Isso tem que estar no teu custo. Se a tua empresa não tem margem para você pagar um seguro, exatamente, você tem que repensar o teu negócio. Eu falei isso muito de imposto também. Assim, eu sou um cara... ninguém gosta de pagar imposto. Eu também não gosto de pagar imposto. Quem gosta? Mas você tem que pagar. Até pela tua segurança. As minhas empresas todas trabalham com lucro real e tal. E aí, às vezes, a pessoa fala, mas se eu pagar imposto, a minha empresa não dá lucro. Eu falei, peraí, então você tem um problema muito maior então você tá comprando errado ou vendendo errado. Você tem um problema muito maior. Se a tua empresa não tem condição de pagar o imposto, ou não tem condição de pagar o seguro, ou não tem condição de pagar um funcionário, porque tem empresas nesse tipo. Eu já encontrei empresários que, eu mesmo que entrego o meu produto, porque se eu for pagar o motoboy, a minha empresa não dá. Não, peraí, tem um problema de margem na tua empresa. Exato. Eu vou pegar agora, então, eu vou aproveitar a sua deixa e vou falar sobre um tema que não é o nosso tema aqui, mas que é a importação. O que acontece muito? Quando eu recebo muitos clientes procurando uma assessoria, muitos chegam em mim e falam assim, olha, eu não sei o que o meu concorrente está fazendo de errado. A frase normalmente começa assim. O que ele está fazendo de errado? Mas eu tenho certeza que ele deve estar sonegando alguma coisa. Nunca considera que ele é mais eficiente, né? Não. Ele deve estar sonegando alguma coisa. Eu preciso comprar mais barato, importar pagando menos. E o pagando menos não é comprar melhor. Aí eu começo sempre com essa pergunta. Qual que é o seu regime tributário? Para quem você vende? Começa aqui. Não, mas eu tô no Simples Nacional. Mas peraí, o seu concorrente... Gente, é o seguinte, não é que todo mundo tem que ir pro lucro real. Pro lucro real ou pro presumido. Você tem que entender o seu negócio. Sim, varia de negócio. Exato. Quem é o seu cliente?
E quem é o seu concorrente? E qual é o seu mercado? Não é, Guilherme? Varejo, por exemplo, que é um mercado que eu conheço um pouco mais, farmácia. Uhum. Toda esquina tem. Exato. Por que tem algumas farmácias que conseguem ter o mesmo produto a 40 e a outra farmácia tem a 60? Às vezes você fala, eu não consigo nem comprar, sabe? Porque é muito grande. Lógico que volume dá um desconto maior. Mas não dá 40% Mas não de dá desconto. essa diferença. Aí quando você vai olhar, muitas vezes essa é a questão tributária. Claro que é. Porque o pequeno trabalha com simples, ele não pega substituição tributária de nada, paga 6% em cima do bruto, às vezes ele não ganha tanto. Enquanto que o grande trabalha no real, pega a substituição tributária de tudo. Então, assim, isso é difícil até assim, explicar, obviamente, aqui. Mas, assim, você olha os números, você vê, assim, o cara no simples compra a 10, vende a 15, ele não consegue vender a menos, e o cara no real compra a 10, vende a 13, 12 e ganha mais. Só como é que o que vendeu a 15 ganhou menos que o que ganhou a 12? Planejamento tributário. Na exportação e na importação, o planejamento tributário é essencial. Porque existem, inclusive, incentivos fiscais para quem exporta. Exatamente. Então, essas questões... E aí você tem que ter um especialista. Você tem que ter um especialista. Ah, mas o meu contador, que eu trabalho há 25 anos e tal... Obrigada. Assim, eu tenho com os contadores, eu gosto muito, eu trabalho com 2 contadores no momento, e eu gosto muito dos 2, mas eles têm perfis diferentes. Uma trabalha com empresas menores, no simples, e quando eu fui abrir uma empresa no real, ela mesma teve a seriedade de me dizer, não, com real eu não dou conta de trabalhar, não é o meu perfil. Tem que ter a seriedade de te dizer, olha, eu não tenho perfil ela falou, não é o meu perfil, eu não trabalho com isso, então a gente migrou para uma empresa especialista e a importação é a mesma coisa. Você tem um contador que pode ser ótimo para fazer a tua pessoa física, que pode ser ótimo para fazer uma empresa no simples, mas que ela vai ficar batendo cabeça desnecessariamente com importação e exportação. É melhor você ir para alguém que tenha expertise, que tenha esse conhecimento, para poder aproveitar essas questões tributárias. Muita gente acha que ficar abrindo várias empresas no Simples Nacional é mais negócio. Pode ser que seja, gente. Eu não vou julgar o caso de ninguém, porque, como falamos, tem perfis e perfis. Eu já vi cada coisa, o cara ter 10 empresas. Ou mais. Eu conheço gente que tem mais. Falei, gente, daqui a pouco o fiscal bate aí na tua porta. Pois é. Mas tem alguns que fazem corretamente. Por exemplo, tem um prestador meu que ele vende produto num CNPJ e oferece serviço no outro. São dois regimes tributários diferentes, produto ele vai no real, e o serviço tá ele vai no simples e ele tá rachando de ter resultado. Compensação tem um outro, esse aí é um muito bom caso, compensação tem um outro que esses dias pra trás eu encontrei com ele. E aí ele falou pra mim assim, eu até brinquei com ele, falei assim, cara, pelo que você me contou aí, pode guardar aí que eu te visito na prisão lá, te levo um cigarrinho, porque o que você tá fazendo aí, cara, você tá doido? Você não pode fazer isso não. Ele, não sei o que. Eu falei, não dá cara. Nada, né? Daí, falei, até não, que chega a receita cara, um dia lá. Não vale a pena. Simplesmente não vale a pena trabalhar dessa forma. Também concordo contigo. Mas aí, eu só vou finalizar isso daqui, porque pode ter muita gente aí perguntando, e aí, eu tô no Simples Nacional, então eu devo mudar ou não? Ou eu tô no real, mas não tô vendo... Gente, se vocês tiverem dúvida se a operação de vocês está legal, e a gente está falando de importação e exportação, se o seu regime tributário está eficiente e você já está operando, depois eu vou deixar o contato aqui e vocês podem entrar em contato com a minha equipe. Quem estiver assistindo esse podcast pode entrar em contato e falar, olha, assisti o podcast lá com o Guilherme do PayEx e eu estou muito em dúvida se eu estou no melhor regime tributário. A gente vai fazer uma análise, uma viabilidade econômica, analisando o seu caso. É uma promessa minha, mas você tem que falar que você assistiu esse podcast, tá bom? Legal, isso vale muito a pena. Eu já fiz algumas análises dessas, não com vocês, fiz porque tô conhecendo vocês agora. Ainda, né, Guilherme? Mas quando eu fiz, assim, vocês mostram até como, olha, você poderia ter economizado X, exatamente, né? Então isso faz bastante diferença. A gente mostra o valor, a conta contábil, às vezes o empresário tá perdendo tanto tempo com outras coisas e um negócio desse dá 5, 10, 20, 30 mil de economia por mês. Exatamente. É muito comum
dentro da assessoria, da consultoria, também eu recebi pessoas, como a gente começou a falar, né? Acho que o meu concorrente está fazendo alguma coisa errada. Não, ele não tá. Ele tá importando do jeito certo. Exato. Ele tá acreditando. Ou exportando, né? Ou exportando, Aproveitando o crédito de exportação. Tem gente que não sabe que pode aproveitar, inclusive, isso com mercadoria no Brasil, né? Sim. Que era antigamente chamado de drawback verde e amarelo, Sim. que agora é integrado e que vai mudar de novo. Os nomes mudam com certa frequência. Mas isso é assunto para uma outra pauta. Guilherme, a gente está aqui falando sobre exportar. E por que é tão bom exportar? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sou sobre os benefícios de uma empresa. Olha, não é só ganhar em dólar, né? Não, é assim, é várias coisas. Eu acho ganhar que em dólar é uma delas. A primeira, para mim, óbvio, a mais óbvia, né? Você aumenta um cliente, é mais vendas. Essa é a óbvia. O mundo pode ser seu cliente, Exato. né? Mas assim, ela é a mais óbvia, mas ela, vou dizer pra você, talvez não seja nem a mais importante. Concordo. Por que talvez não seja a mais importante? Porque um cliente a mais, você consegue no Brasil. Uhum. Se você se esforçar, eu tenho... A exportação hoje representa, sei lá, 1 milhão de vendas por ano para mim. Certo. É um trabalho enorme, de equipe, fala inglês, não sei o que. Talvez você consiga um cliente de 1 milhão no Brasil. Só que não é só essa venda. Vamos lá. Uhum. Vamos começar. A primeira questão, obviamente, aumento de venda. A segunda questão, a questão do hedge. Se você importa, você precisa exportar. E mesmo que você não importe. Sim, mesmo que você não importe. Mas eu digo assim, se você importa, a exportação te protege muito. Uhum. Te protege, porque você não vai ficar naquele sofrimento. Ai, porque o dólar subiu, o dólar caiu. Meu irmão, tá na conta. Mas eu também vou exportar tá na dólar, conta. Né? É óbvio. Segundo. Uma outra questão, a própria questão da gestão da empresa. Para você exportar, você precisa melhorar os teus processos. Uhum. Senão você não exporta. Correto. Você precisa ter mais organização na tua fábrica, você precisa ser mais eficiente, você precisa etiquetar corretamente os produtos, e isso gera uma melhora inteira na eficiência da tua fábrica, coisas que talvez você nunca tenha olhado, nunca tenha pensado. Quando você vai exportar, você começa a olhar. Uma outra questão que eu acho que é fundamental, né, são vários, tá? De exportação, que é isso que você falou, você abre a quantidade de clientes exponencialmente. Você pode exportar para vários países. Você estava falando agora há pouco sobre moda praia, sobre... vamos falar de também lingerie, etc. Que temos um polo fortíssimo aqui em Franca, em Birigui, né? Quando o Brasil é um país de multi-estações, mas quando nós entramos no inverno aqui... Contra-estação, é uma outra vantagem. O hemisfério norte está entrando no verão. Exato. Ou seja, você também otimiza, né? Nós temos casos assim lá de empresas que querem exportar, por quê? Para poder pegar a contra-sazonalidade. Então, quando tá sazonalidade aqui, ela não exporta. Quando tá sazonalidade lá, ela exporta e não vende aqui. Uhum. Então, essa é uma outra característica. Sabe o que mais exportação é bom? Para te ajudar a flutuações do mercado interno. Então, Perfeito. Você não sabe o dia do amanhã no Brasil. Ainda mais o Brasil, um país que o empresário está bem acostumado, eu tenho certeza que está nos assistindo aí, com os desafios do mercado nacional. Entra presidente, sai presidente, tem uma crise X ou uma crise Y. O Brasil quase que pula de uma crise para outra. Então, quando você exporta, te ajuda. Nós somos especialistas em crise, temos né? uma grande empresa aqui de Ribeirão Preto que passou conosco no PX e ele nos contou esse caso. Ele falou assim, Guilherme, exportação é 15% da minha venda. Quando o Brasil entrou numa crise X, não me lembro mais qual foi a crise que ele estava falando, acho que foi... 2018? Acho que foi, eu ia falar do subprime. A exportação virou 80%. Eu só não parei de pagar funcionário porque eu tinha exportação, porque o Brasil foi a zero, não é que aumentou a exportação, não. É que aquele 10, 15% que ele tinha foi a 80%, foi o que segurou ele, porque o mercado nacional parou durante 6 meses, 1 ano. Então, ela serve para isso. Agora serve para mais coisas, tem mais 2 coisas que eu acho muito legais, que é a exportação que pouca gente fala. Tá? Uhum. Uma é o marketing. Ah, boa. Uma é o marketing. Vamos lá. Quando você fala, a minha empresa exporta, a minha empresa está em 10 países. Agrega valor imediatamente. Agrega valor imediatamente. Nós temos um caso muito legal, que eu fui recentemente, uns 6 meses atrás, eu recebi a ligação de uma empresa que queria começar a exportar de frutas. Uhum. Vendia mamão. E ele
passou, a nossa reunião era 1 hora, ele passou 45 minutos me contando o quão incrível era o mamão dele. Que usavam a luva, a luva era não sei o que de carneiro, não sei o que, não deixava encostar no chão, e a caixa era feita com uma madeira assim, que tinha uma espuma, e me explicou tudo. Terminou os 45 minutos que ele tava falando, eu falei assim, cara, posso resumir tudo que você me falou em um parágrafo? Eu perguntei pra ele antes, assim, né? Você conta essa história que você me contou pra todo mundo? Não, tem que contar, senão os caras não entendem a diferença do meu mamão pro mamão do outro, não sei o que e tal. Falei, você conta pra todos os clientes? Conto pra todos os clientes. Tá? Aí eu falei assim, posso resumir essa sua história toda em em uma frase? Aí ele olhou assim, falei assim, fala assim, ó, meu mamão é tipo exportação. Exatamente. E na hora ele olhou pra mim e eu falei, pronto, se você falar que teu mamão é exportação, o teu cliente já sabe que ele tem tudo isso. Ele já sabe que ele tem todas essas qualidades, porque se ele não tiver todas essas exigências técnicas, você não estaria exportando esse mamão. Então, ele é um selo de qualidade. Ele é. Você falou que vai exportar, bateu um selo de qualidade no teu produto. E não é só para o segmento, né, que você colocou, que Sim, realmente... para vários segmentos. Moda, eu falei com o pessoal, falei assim, poxa, nós convidamos algumas pessoas a participarem da Feira de Milão de moda, né? E aí eu falei com o empresário, eu falei assim, cara, digamos que você não faça venda nenhuma lá. Imagina você colocando no teu Instagram que o teu produto tá na Feira de Moda de Milão. Exatamente. Olha o tanto que você vai vender no Brasil. E o tanto, vamos lá, vou provocar. Ele pode não vender, ele vai colocar no Instagram, ele vai agregar valor, mas e o tanto de inovações e a visão que ele vai ter de coisas? Exato. E aí entra no segundo ponto, que eu acredito que poucas pessoas falam, de benefícios da exportação. O que você aprende com o mercado externo. Exatamente. Você aprende muito quando você começa a exportar, porque você tem que levar o teu produto e você vai conhecer outros produtos concorrentes que tem coisas que não chegaram no Brasil ainda. E isso vai te exigir um nível de qualidade melhor, isso vai te dar uma oportunidade de melhorar e de se diferenciar. Então, assim, nós temos um caso também atendido aqui pelo PX nosso, que a pessoa contou essa história. Ela fazia produtos médicos, né? Medical devices, e ela falou isso, que eles tinham aqui um mercado brasileiro muito competitivo, e aí o dono da empresa falou, não, quero exportar. Eles foram, pegaram apoio, fizeram o PX, já faz alguns anos, fizeram o PX, fizeram um matchmaker, usaram outros serviços da Apex, encontraram um cliente. Na primeira reunião com o cliente falou assim, olha, gostei, eu compro, mas você tem que mudar, essa entrada sua aqui não encaixa corretamente, você tem que passar lá pelo outro lado, que é como a gente trabalha aqui. Aí ele pegou, olhou e falou assim, tá. Aí ele mudou a produção. Como é que você muda a produção de um cliente? Não, muda de um, ele mudou a produção de todos. Exato. E na hora que ele mudou para a produção de todos, ele criou um diferencial no mercado interno e ele explodiu no mercado e virou o líder do mercado. Exatamente. Então, assim, ele trouxe uma inovação que ele aprendeu com um cliente que ele jamais teria imaginado, porque ninguém no Brasil fazia aquilo. Ou ele ia levar tempo copiando alguém que já estava explodindo no Brasil. Sabe quando que ele ia descobrir isso? Quando alguém de fora viesse vender no Brasil. Exatamente. E começasse a ganhar mercado dele. Aí seria a hora que ele... Agora não. Ele aprendeu isso antes, ele ganhou o mercado e ele bloqueou a entrada de produto de exportação. Porque agora o diferencial que esses produtos tinham, que era a entrada ao contrário, que facilitava o encaixe e tal, eles já não tinham mais esse diferencial porque ele já tinha no mercado nacional. Ou seja... Então, olha só, só benefícios frente, né? De uma ponta a outra, de melhorar a equipe, de melhorar a gestão, de melhorar o nível da tua equipe, de melhorar vendas, de fazer head, marketing e inovação. Então, afeta a empresa inteira. Guilherme, me corrige. E muitas dessas mudanças exigem investimento financeiro muito pequeno. Zero. Muitas vezes zero. Tem um outro caso muito legal, de uma empresa gigantesca da nossa região. Ela não é um caso oficial nosso, eu não vou falar o nome, mas é uma empresa gigantesca da nossa região que exporta maquinária agrícola. Eu acho que aí vocês já conseguem adivinhar 2 ou 3 nomes só. Nem faço ideia. E olha só que caso interessante. Eles já exportam há muitos anos. E aí entra um pouco no porquê o PX funciona também para empresas grandes. Eles já exportam há muitos anos, estão presentes em, acho que, 20 ou 30 países, exportam vários milhões por ano, e nos procuraram. A gente quer fazer o PX, estamos com a equipe nova, tal, vamos repensar o nosso processo, a gente exporta de maneira muito orgânica, e não de uma maneira
programada, planejada, proativa, e a gente quer profissionalizar isso. Claro, perfeito, pegamos o caso. E fomos lá, reunião 1, reunião 2, reunião 3. Na quarta ou quinta reunião, era sobre embalagens. Uhum. E aí, o nosso técnico falou assim, olha, próxima reunião sobre embalagens, gostaria que você convidasse a equipe de embalagens, a equipe aí era o comercial que liderava, aí ele falou assim, convida a equipe de embalagens e tal, e ele convidou a equipe de embalagens, o próprio comercial, e a equipe que fazia a parte burocrática da exportação, que era quem menos gostava de fazer exportação, né? Porque era aquela parte que demorava e tal. E aí coloca os 3 na reunião e o técnico começa falando assim, como é que funciona hoje? Aí o cara do burocrático lá, do alfandegário, né? Falou assim, nossa, é muito difícil exportar. Sabe por quê? Porque para exportar, a gente exporta máquina agrícola, ele vai dentro de uma caixa de madeira. Uhum. E exportar produtos de madeira é muito difícil. Você precisa de um monte, você precisa de um monte de documento, tem risco ambiental, a madeira tem que ser tratada e tal, tem um monte de coisa para não exportar, para a questão de levar levar semente e tal. É extremamente difícil, exportação é muito difícil e tal. Aí nosso técnico falou assim, tá, mas precisa ir numa caixa de madeira? Fez aquele silêncio na reunião. A empresa já exportava fazia 20 anos. Né? Exportando agora não. Fez aquele silêncio na reunião. Aí o cara de packaging assim, não, pode ser de plástico. E aí pronto, mudou para plástico, começou a exportar muito mais rápido. Hoje eles falam isso lá, eles contam essa história pra gente. Uma reunião de uma pergunta que o nosso técnico fez, porque era uma exportação orgânica. Por que eles exportavam de madeira? Porque eles vendiam no mercado nacional em caixas de madeira. Uhum. Ninguém nunca tinha parado para pensar que aquela caixa de madeira para exportação poderia ser um problema. E os departamentos não conversaram entre si para ver essa situação. Eu adoro esses cases. Eles não conversavam entre si, por quê? Porque a exportação era mais uma coisa, era uma coisa orgânica que acontecia, nunca pararam para pensar. Na hora que vem um técnico de fora, traz uma visão de fora, traz uma sugestão e fala, olha, gente, vamos olhar esse mesmo problema de uma outra ótica. Em vez de a gente ficar reclamando da dificuldade, vamos entender se isso é realmente necessário? Não, não é. Fizeram uma troca, passaram para plástico, inclusive economizaram, que parece que o plástico, depois no final das contas, era mais barato. Agora até o mercado nacional eles estão levando o produto dentro do plástico, desenvolveram uma caixa lá injetável e tal. Acho que eles estão fazendo até próprio lá. E provavelmente já mudou alguma coisa na cultura dessa empresa, porque agora eles passam a conversar mais, provavelmente. Possivelmente, porque todo mundo ali, melhorou pra todo mundo. Melhorou pro cara de packaging, pra ele, ficava toda hora recebendo pedido do cara de exportação pra levantar quem era o fornecedor da madeira, quem era não sei o que. Melhorou pro cara alfandegário, da parte burocrática, porque facilitou muito. Melhorou pro comercial, que entrega mais rápido o produto. E mesmo que tivesse que ser de madeira, a gente sabe muito bem que já podia se comprar tudo já de uma forma... Sim. Enfim. Aí a gente é uma assessoria para outro dia, né? Sim. Me fala uma coisa, Guilherme. A gente está falando dos benefícios para uma empresa e a gente vai poder falar a tarde toda aqui, a noite toda. Dá para ficar aqui bastante tempo falando de benefícios de exportação. Benefícios, exatamente. Mas e regiões? Tá. As regiões que exportam, como a região metropolitana, né, de Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto é uma região metropolitana, é uma região pungente, como você disse, mas nem sempre foi assim essa história da exportação, e outras que estão à nossa frente, ou outras que estão surgindo. Qual é a diferença? Porque muita gente fala assim, eu não exporto. Eu não vou exportar, eu não importo, eu não quero saber desse assunto. Para mim, tanto faz. Eu não quero que exporte, porque o preço do café vai subir porque está exportando. Então, é bem isso. Ele é cotado em bolsa, enfim, a gente vai, né? Mas tem gente que olha com um certo ranço, né? Para a exportação, porque acha que não tem nada a ver com a vida dele. Sim. Como é uma região que a exportação, ela é forte? Legal, boa Quem pergunta. ganha é só a empresa que está exportando? Não, você sabe que a gente estava recentemente com o prefeito de um município aqui da região, apresentando o PEX, discutindo o futuro do PEX na região. E o prefeito nos disse ele falou assim, eu não tenho no meu município hoje um problema de empregabilidade. Não é um problema de empregabilidade. Que bom. A gente tem
mão de obra nosso desemprego é muito baixo, tem inclusive empresas com dificuldade de contratar. O que eu tenho um problema hoje é salário médio. Então, eu tenho emprego, mas são empregos que pagam pouco. Eu falei, cara, exportação é justamente onde você deveria investir. Por quê? Empresas que exportam pagam Exatamente. 40% a mais. Aí você fala assim, tá bom, isso é um dado. Você tem que sempre olhar... Isso é um dado. Ótimo. Você tem que sempre olhar esse dado e tentar entender o que ele significa. Falar, tá, empresas de exportação pagam 40% a mais de salário. Por que elas pagam 40% a mais? Uma série de razões. Primeiro, porque essas pessoas que trabalham com exportação, muitas delas precisam falar inglês. Ah, mas tá bom, mas também, às vezes você tem 3, 4 funcionários que falam inglês e espanhol, não precisa falar a empresa inteira, não dá pra mudar uma média pra 40% a mais. Exato. O que mais que acontece? Empresas que exportam precisam ter maior excelência na sua produção. Precisam ter melhor eficiência na sua produção. Precisam ter profissionais melhor capacitados, então ela precisa remunerar melhor para não perder. E ela valoriza esses profissionais. Então, empresas que exportam pagam 40% a mais. Isso é um dado. O que a Apex fez? Esse estudo da Apex, ela olhou empresas que não exportam, salário médio, e empresas que exportam, salário médio. Não separou, porque o setor X... Não, todos os setores e todos os setores. E a gente observou isso. E por causa disso, porque essas empresas valorizam. Agora, você fala assim, mas eu não quero pagar mais. Não, não é isso. Você vai estar... os seus funcionários, tua empresa vai ser mais eficiente. Então, se a sua empresa é mais eficiente, você pode pagar melhor porque aquele funcionário é mais eficiente. Você vai querer pagar. Você vai querer pagar melhor, porque você não vai querer perder. Não é que você tá pagando 40% a mais pro cara fazer a mesma coisa. Não, ele é um profissional mais eficiente. Ele vale esses 40% a mais. Então, para a região, valoriza muito, melhora o nível da mão de obra, melhora o salário médio, melhora o nível dos fornecedores, porque a exigência dessa empresa que exporta é mais alta. Ela precisa de uma madeira de qualidade, ela precisa de certificado X, do Inmetro, de não sei o quê. Então, ela exige isso dos fornecedores. E ela gera uma cadeia de empregos à sua volta. Ela gera uma cadeia de empregos à sua volta. Então, as regiões que exportam são regiões mais ricas. Então, assim, gente, basta olhar uma empresa que exporta. Uma empresa que não exporta, você vai ver que a que exporta é mais organizada, é mais... E olha que não é porque ela exporta que ela ficou mais organizada. Não, ela precisou ficar mais organizada para exportar. Não é que... Então, eu falo assim, por que empresa grande exporta? Não é porque é grande que exporta, é porque precisou melhorar para conseguir exportar e aí ficou grande. A ordem é o contrário. Vezes é exatamente a ordem é o isso. contrário. Não é assim, a exportação é só para empresa grande. Só quando tá grande consegue exportar. Não, senhor. É só quem exporta que fica grande. É o contrário. Acabamos começando esse episódio falando que em 5 a 10 anos, quem não importa não exporta, corre um sério risco de deixar de existir ou de ser comprado por quem importa ou exporta. Sim. Esse é um dado interessante. E as regiões, né, que têm empresas nesse sentido, é exatamente vão perder isso competitividade. Exato. E serão compradas ou simplesmente fecharão suas portas. E aí vem esse pensamento, né, gente? Não é que a gente tá falando aqui que se você exportar, amanhã você tem que aumentar 40% do salário de todo mundo. Não, natural, é natural. É orgânico. O empresário não faz propositalmente, mas ele começa a render mais, ele começa a precisar de profissionais melhores, ele começa a precisar de treinar melhor e ele passa a remunerar melhor para não perder esse profissional. Exato. E, gente, se a sua região tem um monte de empresas que exportam, não significa que você está pagando mais caro por um produto. Na verdade, a sua região está gerando mais empregos. Você vai ganhar melhor. A gente estava falando sobre o caso do café esses dias. Né? Como uma das nossas clientes que também estiveram aqui no podcast, a gente estava falando sobre isso. O café, ele subiu o preço e muitas empresas passaram a exportar mais, mas o café não subiu o preço só no Brasil, foi mundialmente, né? A gente está falando de um produto comoditizado que tem o seu preço em bolsa e o café, tipo exportação, ele sai um pouco dessa commodity. Sim. Mas a gente está falando de produtores que passaram a conseguir vender melhor o seu produto, passaram a investir mais, até em outros segmentos, e a quantidade de empregos e os salários melhoraram muito. Sim. Então, tem uma vertente aí que todo mundo esquece de olhar para isso, né? Eu acho que o café é um bom exemplo, porque é fácil das pessoas visualizarem.
uma empresa, uma fazenda, imagina a mesma fazenda. Uma fazenda pequena, 20 alqueires. Obviamente, se tem uma fazenda de 2.000 alqueires, é outra realidade. Mas é uma fazenda de 20 alqueires, que só vende no mercado nacional. Certo. Ela vende o produto pelo preço nacional, ela tem funcionários que fazem ali o serviço, às vezes ela pega aqui, pega ali, temporários e tal, então ela paga o mínimo que ela consegue pagar, porque ela tem uma receita menor, e ela tem um café que pode ser excelente, mas ele vai ser misturado num monte de outro café e vai virar um café de supermercado. Agora você pega uma empresa de café especial, mesmo tamanho de fazenda. Exatamente. Ela vai vender o café pelo dobro, pelo triplo, pelo quádruplo do valor. Por isso, ela precisa de profissionais melhores, porque precisa manusear, não pode cair no chão, se cair no chão tem que ter uma manta protegendo, então ela tem ali profissionais melhores capacitados, melhores remunerados. Ela tem mais fornecedores locais, ela não pode transportar ele na caçamba do carro e tal, ela precisa transportar de uma maneira mais correta. Então você cria toda uma cadeia de benefícios e de valores, porque ela precisa subir a qualidade dela. E o empresário, naturalmente, vai ganhar melhor por causa disso. E aí você citou uma fazenda que consegue gerar já ali na sua micro-região uma cadeia toda econômica de pessoas ganhando mais, empresas surgindo, enfim. Então imagina quando a gente amplia, né? Exato. Por isso que a Apex tem esse trabalho tão importante, busca isso, é um trabalho do governo federal, de buscar isso, de buscar auxiliar e fazer o Brasil exportar mais. Guilherme, e assim, quanto tempo tem de projeto já? Já faz 20 anos que o PX existe. Fez 20 anos esse ano. Tá. Você falou no começo, eu a Apex tem 25, mas 25. O PX tem 20. Tá. E falando, só complementando, você falou sobre a questão, né, da inclusão de mulheres dentro do... Sim. Eu vi que recentemente, eu participo, inclusive, a gente teve aqui a Carol, que é uma das presidentes do grupo Mulheres no Comex, o Hub Mulheres no Comex. Legal. Que junto com a Apex encabeça um programa, Elas exportam. né? Elas exportam. Muito legal. E a gente esteve falando exatamente sobre isso, que vem de encontro com o que você falou, né? Que foi um programa que acho que começou esse ano, acho né? que foi ano passado. Soltou ano passado e começou a implementar fortemente, eu acho. Pode ser, agora, mas né? O processo seletivo foi ano passado. É um programa muito legal, que eu acho muito incrível. Nós estamos começando agora com, não no mesmo modelo, mas um modelo parecido para a questão de racial, para poder abrir uma oportunidade melhor também, né? Reconhecer essas pessoas, mas o Elas Exportam está um pouco mais maduro desses programas de inclusão. É o mais maduro deles. E a gente tem alguns também com a questão indígena e tal, mas o Elas Exportam é o maior e o mais inclusivo deles. Como é que ele funciona? Ele funciona conectando mulheres que já exportam com mulheres que querem exportar. Então, ele coloca aquelas mulheres que já exportam como mentoras daquelas que querem exportar. Então, imagina, você tem aqui tua empresa, você já exporta, nós temos lá, por exemplo, uma exportadora de café, uma profissional muito bacana que eu conheci no último evento nosso. Ela exporta café. Ela exporta chocolate. Tá. Falei café não, é chocolate. É que a minha cliente exporta café. Não, essa é chocolate. Ela fica na Bahia e ela já exporta, ela ganha um prêmio nosso lá. E assim, aí o que ela faz? Ela entra nesse Elas Exportam e ela vai ajudar alguém que quer exportar chocolate, que está começando a exportar também, uma outra mulher, né? E é legal que elas não se veem, não podem se ver como concorrentes, nem faz sentido, gente, olha o tamanho, eu já vi empresário que, assim, 2 fábricas contra lá da outra, assim. Ai, ótimo. E aí o cara, não, eu não vou ajudar o meu vizinho a exportar. Meu irmão, presta atenção, o tamanho que é o planeta Terra. Esse cara produz 3.000 pares de sapatos, 5.000 pares de sapato por mês. Que diferença que isso vai fazer na tua exportação? Nenhuma, pelo contrário. Pelo contrário, sabe o que ele vai fazer? Ele vai trazer um cliente na fábrica dele e vai passar na tua fábrica porque ele faz um voo só. Então você cria o cluster daquela região. Então é bom pro Brasil. É o contrário à lógica. Quanto mais pessoas exportarem no Brasil, mais pessoas poderão exportar no Brasil. Não é o contrário. Não é o contrário. Então, quanto mais empresas de chocolate estiverem exportando, mais empresas de chocolate conseguirão exportar, porque mais pessoas vão olhar pro Brasil como fornecedor de chocolate. A gente começou falando sobre o case
do segmento médico-odontológico aqui em Ribeirão Preto. Sim. Você sabe melhor do que eu que esse boom aconteceu exatamente por uma ação da Apex, Sim. né, onde criou Criou a APL. o APL, exatamente. Atualmente CPL a gente chama, mudou o nome para cadeia produtiva. E eu vou chamar tipo um hub, né, que eles fizeram ali, e viagens em conjuntos, feiras em Sim, conjunto. começou com o evento da Apex. Exatamente, eu sou dessa época. É um grande case. É um grande case. Que basicamente, assim, para o pessoal que não conhece o case, né? Um grupo de empresas aí, com iniciativa e com apoio da Apex, de grandes empresas, grandes, enormes, do setor de saúde, né? De maquinário para saúde, muitos odontológicos e Médico-odontológico. E essas empresas eram enormes e elas estavam tendo dificuldade. Tinha médio, tinha enorme, tinha vários, né? Acho que eram 20 e poucas empresas. Mas, assim, enorme é empresas grandes, empresas com centenas de funcionários ali, acho que a menorzinha devia ter uns 100, 150. São empresas grandes. E essas empresas não exportavam. E elas tinham muita dificuldade para conseguir aprovação, para conseguir certificação, porque na área médica é mais complexo, não é só pôr no avião e exportar. De certificação, autorização. Elas não conseguiam, elas tinham muita dificuldade com a questão de certificação na época, porque elas não tinham quem fazia certificação. Então elas se uniram. E há 20 anos atrás, a gente não tinha tanto entendimento. Elas se uniram e passaram a comprar juntas produtos de certificação, passaram a aprender juntas como fazer exportação, passaram a... eu tive fazer feiras internacionais juntas. Eu tive conversando com um dos fundadores e ele fala assim, no começo, a gente era tudo adversário. Ótimo, eu ia te falar isso. No começo a gente era tudo adversário, assim, a gente sentou na mesa, ficava um olhando de lado pro outro, assim. Aí eu ia falar assim, eu posso contar uma fofoca? E hoje eles não se vê mais como adversário, ou pelo menos não daquela forma como era, por causa desse que depois gerou o APL de Ribeirão Preto da Saúde e atualmente o CPL da Saúde de Ribeirão Preto, que é É interessante falar sobre isso porque tinha muitos diretores ali, né, donos de empresas, que eles tinham uma rixa muito grande, porque eles se viam como concorrentes terríveis, né? E tudo bem, eles eram concorrentes talvez aqui na região ou no Brasil, mas lá às fora, vezes nem no Brasil, às vezes era na região só, e lá fora, gente... E lá fora eles eram um grãozinho de areia, juntos. Juntos eram um grãozinho de areia, exatamente. Eram um grãozinho de areia. E aí quando eles entenderam o potencial, e todos eles passaram a exportar muito, quando se entendeu isso, que unindo forças, a gente fez um nome, porque hoje o Brasil tem um nome nesse segmento lá fora, graças a esse projeto. Sim. E muitas empresas que tinham 100 funcionários viraram para centenas, né, várias vezes, 100, graças ao projeto de exportação. Porque não foi só a venda lá fora que melhorou, a venda aqui interna também. Sim. Devido a tudo isso que a gente colocou já na mesa. E o mercado internacional é tão grande, Cris. Eu trabalhei numa empresa, obviamente esses dados são da época que eu trabalhei, já vai fazer aí 7, 8 anos, mas dá um pouco a dimensão. Existia uma divisão da empresa, uma divisão inteira, com quase que 30 marcas, que vendia 150 milhões de dólares no Brasil. Eu fui para o mercado americano, dessa mesma divisão, entrei na menor marca do menor setor, e a menor marca do menor setor vendia 400 milhões de dólares por ano. Lá. A menor marca do menor setor vendia 400 milhões. Todos os setores juntos e somados no mercado brasileiro vendia 150 milhões de dólares. Então, você olha isso e fala assim, gente, olha o tanto que o mercado... E isso eu tô falando do mercado americano, que obviamente é o maior, mas não é o único. Você tem hoje o mercado chinês quase do tamanho do mercado americano, você tem o mercado europeu logo em seguida, bastante robusto, e temos, nós falamos um pouco aqui disso, o mercado latino. Então, assim, nós temos um mercado latino-americano crescendo muito, muito fácil de entrar. Quando alguém me pergunta, eu já falo assim, nós temos casos de pessoas que passaram por que começaram por China, começaram por Turquia, começaram por Ucrânia, mas a maioria, mais de 50% dos nossos, pessoas que passam pelo PX,
vê o mercado latino ou começam pelo mercado latino primeiro Até porque a gente pela tem similaridade a similaridade de gostos. de idioma. O de idioma não é tão idioma. não é tão diferente. E os incentivos que o Mercosul E oferece os para comprar incentivos entre nós fiscais. mesmos, né? Então, são uma série de fatores. Acho que a questão cultural pesa, porque você vai assim, marketing. A questão cultural não é só usar o produto. Como é que você vai publicitar um produto? Uhum. Você sabe fazer a publicidade desse produto no Brasil. Será que você sabe fazer em outro país? Então, se é um país da América Latina, não é tão diferente. O tipo de reunião com o cliente é mais ou menos igual. Agora, você vai para o mercado chinês, é completamente diferente. Você Exatamente. precisa de um tradutor. Esse tradutor tem toda uma questão... Questões uma culturais. questão cultural. Então, por exemplo, uma colega minha foi fazer a importação na China e eu perguntei pra ela, e aí? Ela, olha, não foi simples. A gente falava um monte de coisa e o tradutor traduzia 3, 4 palavras. Eu tenho certeza que ele não estava traduzindo tudo que eu estava falando. Será que estava traduzindo em mandarim? Ela falou assim, ó, eu falava 3 minutos e ele traduzia em 4, 5 palavras. Alguma coisa não estava certa. Então tem tudo isso, enquanto que aqui no mercado latino, se o tradutor fizesse, você entendeu mais ou menos o que ele falou ali. Você pelo menos tem uma ideia do que ele falou. Sempre que a gente leva empresários para alguma missão na China, a gente procura usar alguém da nossa própria equipe que fale mandarim. Legal. Então a gente sempre pega algum... a gente fala assim, pega um chinês nosso, né? Mas não é que ele é nosso, não. É funcionário. Outro dia eu falei isso, o pessoal ficou me olhando assim. Como assim? Você é dona de um chinês? Eu falei, não, gente, peraí. Deixa eu explicar melhor. Alguém da nossa equipe. Porque a gente tem uma confiança maior e sabe que vai existir a tradução. E realmente, Sim. entre eles mesmo, é como aqui no Brasil, né? A gente quase que tem dialetos internos, assim, não é nem uma questão de má fé, é uma questão cultural mesmo, ou às vezes a pessoa não entende o produto, então ela traduz o que ela entende, né? Uhum. Você fala pra ela, ela não entende muito aquele produto. A questão da tradução, ela é complexa. A Apex incentiva fortemente a terem profissionais que falam o idioma, justamente por causa disso. Não é simples trabalhar com tradutor. Inglês é básico, tem que ter. Se você quer mexer com exportação, você precisa ter um profissional que fala inglês. Tem que conhecer o mínimo desse inglês. E você precisa ter ali no teu departamento de exportação alguém que fala inglês, que fala espanhol. Isso a gente entende como básico. Lógico, a pessoa vai falar turco, a pessoa vai falar tagalog lá da Indonésia. Não, aí é muito mais complexo, mas pelo menos o inglês até pela questão do tradutor. Porque você querer que o tradutor passa de mandarim para português é muito mais difícil do que você arrumar um tradutor de mandarim para inglês. Existem. Eu tenho amigos que fazem isso, mas... São mais profissionais mais complicados de ser encontrados. De encontrar. E mesmo no inglês, né, na tradução, você precisa ter alguém que conheça bem aquele país. E nós falamos mandarim, que é um idioma razoavelmente comum já, mas um tagalog, por exemplo, da Indonésia, como é que mandarim você vai fazer não é isso? comum não, viu? Não, é comum no mercado de... eu digo assim, no comércio exterior é comum, porque a China tá bombando. Mas, por exemplo, a Indonésia é um mercado gigantesco que ninguém olha. E cada dia mais a gente importa da Indonésia, sabia? Eu trabalhei na Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson eu trabalhei com Sempre Livre, né? Absorvente. É o absorvente feminino. E a Indonésia era o segundo mercado de Sempre Livre no mundo. O Brasil era o primeiro, a Indonésia era o segundo. Porque é um mercado gigantesco. E eu mesmo desconhecia, antes de trabalhar, o tamanho do potencial desse mercado. A Indonésia é fantástica, fantástica. Guilherme, uma das coisas que, né, nesses 20 anos sempre me perguntaram, e agora com a Acron, com essa parte de estratégias, né, o pessoal confunde um pouco, quando a gente fala de estratégias, é realmente viabilizar, trazer a melhor solução, ajudar o cliente, né, a conseguir efetivar da melhor forma a sua exportação, a sua importação, mas muita gente chega e fala assim para mim, então, como você trabalha com estratégia? Qual que é o melhor produto para eu exportar? Que segmento que eu vou? Aí você fala assim, você não tem nada em mente ainda? Não, eu queria saber de vocês o que é melhor. O que eu devo importar ou o que eu devo exportar? Sem menor ainda ideia do que fazer. Ele só quer. Sim. Ele tem um sonho. Acontece isso com você? Acontece, mas assim, a gente, dentro do programa PX, faz parte do programa PX discutir isso com o cliente.
Então, acho que isso é legal, como eu comentei. Vamos falar um pouquinho então sobre isso? O programa PX, ele ocorre como se fosse uma etapa antes, talvez, da Acron, onde o empresário está realmente descobrindo o que faz sentido para ele. Então, lá a gente ajuda o empresário a entender qual é o produto, faz parte de uma das entregas nossas, justamente definir qual é o produto que é melhor para ele exportar e qual é o mercado melhor para ele exportar. E aí, a Apex, dentro do programa, tem uma série de ferramentas que ajudam nisso. Nós temos lá um mapa de oportunidades, por exemplo, para aqueles que quiserem conhecer o mapa de oportunidades, pode procurar no Google, né? Apex Mapa de Oportunidades é uma ferramenta incrível, onde você literalmente vê um mapa de oportunidades. Você consegue ver, você seleciona o seu NCM. Você está falando, né? Da exportação. Eu acho que lá tem dado de importação também. Você seleciona o teu NCM, do teu produto específico, e aí você consegue ver quais são os principais importadores no mundo daquele produto, não necessariamente do Brasil. Então você vai conseguir ver o tamanho daquele mercado, daquele produto, no país A, B, C. Então você já consegue saber que se é um país que importa, tem muito mais oportunidade do que um país que não importa. E depois você consegue ver a participação brasileira nessa importação desse país. Então você consegue ver lá, por exemplo, que a França importa 2 bilhões de dólares e que a Alemanha importa 5 bilhões. Então você sabe que a Alemanha ela é muito maior, uma oportunidade muito maior. E você também consegue ver, às vezes, 2 mercados que importam a mesma quantidade, mas que no mercado A o Brasil tem 20% daquele mercado e no mercado Brasil, o Brasil tem 2%. Então você sabe que, olha... Já existe um gosto pelo nosso produto. Um gosto por nosso produto ali. Ou até o contrário, existe uma oportunidade, e aí você consegue tentar explorar um pouco mais o que está acontecendo. Então nós temos essa primeira ferramenta, que é uma ferramenta incrível, e nós temos uma segunda ferramenta. Então, por exemplo, para pegar esse exemplo que eu dei aqui, 2 mercados do mesmo tamanho de importação, um a gente é 20, o outro a gente é 2. Por quê? Por quê? Como é que você descobre? Nós temos uma segunda ferramenta, que são as SECONs, que funcionam dentro das embaixadas, então os setores de comércio das embaixadas brasileiras, que a gente pode contactar com esse tipo de pergunta e mandar para eles assim, olha, eu tenho um produto X, eu tenho interesse de entrar no teu país, mas vi que o teu país não compra produto brasileiro. Comparado com outro país similar, com cultura similar, lá tem 20, aqui tem 2. Por quê? E a SECON te devolve essa resposta, te dizendo ali, por exemplo, olha, não, é uma questão regulatória, é uma questão de cota, porque as pessoas não sabem, mas alguns países colocam cota, né? Na União Europeia é muito comum essa questão de cota, são as barreiras... O Brasil também tem suas cotas. O Brasil tem várias. São as barreiras não tributárias, né? Então, ali pode ser uma questão de cota. Banana, por exemplo, não entra banana brasileira na Europa. Por quê? Porque existe uma cota, e essa cota é destinada aos países do idioma espanhol, né, que são mais vinculados à Espanha, foi negociado lá no Mercosul lá atrás, faz parte dessa discussão nova do Mercosul que o Brasil tem feito. Desculpa, com a União Europeia. Faz parte dessa discussão nova com a União Europeia que o Brasil tem feito. Então, assim, com isso, a embaixada consegue te dar isso, e ela te salva de muito erro, sabe? Porque ela vai te dizer trabalho, assim, olha, né? Não perca tempo aqui por causa disso, ou o contrário, que não, às vezes ela vai te falar, não, aqui tem demanda, nós não temos quem exporta, eu recebo gente aqui, porque a embaixada recebe pessoas que querem comprar, e ele pode falar isso, ela pode falar isso, não, a gente tá 2% porque a gente não tem um fornecedor cadastrado aqui, cadastra que a gente tem uma oportunidade gigantesca no nosso mercado. Então tudo isso a embaixada pode ajudar até com outras coisas. Nós temos casos, por exemplo, que a embaixada que a gente, uma fábrica grande, atendida por nós no PX, e passou a ter abordagem de empresas do exterior, e ela não conhecia. Como é que ela ia saber se essa empresa era séria? Então a gente procurou a embaixada, e a embaixada manda ali quase que um relatório mesmo, quantos clientes essa empresa tem, qual é o tipo de empresa, se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena. Então, com isso ela consegue até proteger, se é um cliente novo que te encontrou, que te abordou, ela consegue até te proteger de uma eventual fraude. Ela consegue te dizer, não, isso é uma fraude, ou não, isso é um cliente sério, realmente interessado, pode prosseguir. Isso é importantíssimo, né? A gente teve recentemente alguns casos de exportação. Você lembra daquele, acho que foi o ano retrasado, de um frigorífico, né, de aves, um aviário de médio porte até. Ele exportou muitos containers de miúdos de frango.
E não recebeu. Não recebeu. Nossa. Passou um tempinho, ele exportou de novo para a mesma empresa. Você acredita num negócio desse? Aí não tem Aí eu desculpa. falei, agora eu não consigo mais te ajudar. Aí não tem desculpa, né? Não, agora já não. Mas foi inocência. Mas o empresário não pode, né? Não. Ele não. A gente estava falando sobre riscos. Empresário ele tem que ter. A gente usou hoje aqui duas palavras que para mim são muito importantes: maturidade e profissionalismo. Uhum. O empresário, para sobreviver no mercado brasileiro, ele tem que ter maturidade para lidar com altas e baixas do mercado, para lidar com alterações, com funcionário e tal, e profissionalismo. Isso são duas coisas que tem que ter. O empresário que não consegue ter isso, que comete esse tipo de erro, de inocência que você diz, né? Ele não sobrevive. Eu gostaria de estar falando uma outra coisa. Eu gostaria de estar dizendo que não, o mercado é muito bom, você sobrevive até errando. Mas você que é empresário que nos assiste, sabe que o mercado brasileiro e o mercado de exportação não é simples e que se você cometer erros dessa forma, você não sobrevive. A gente estava falando agora um pouco sobre mitigar riscos, né? Quanto mais... Sim, empresas grandes cometem. Eu trouxe aqui o exemplo da Sadia, né? Exatamente. Guilherme, como você vê o atual cenário? A gente já começou a falar que você vê de uma forma positiva. Essa é a visão também do PEX. E o que você espera para 2025 e 2026? Você ou a Apex e o PEX? Sim, não, com certeza. A nossa visão é muito positiva. Nesse evento que a gente teve com o presidente da Apex, ele reforçou isso. A expectativa da Apex de exportação para o Brasil é muito forte, de aumentar muito. Eles têm projetos assim muito ousados e metas muito ousadas de aumento da exportação. E uma das razões, não é a única, uma das razões, é essa oportunidade criada pela guerra comercial dos Estados Unidos com o mundo. A gente brinca às vezes com a China, mas na verdade Estados Unidos com o mundo. Acabou de colocar a tarifa na União Europeia agora. Então o que tem acontecido? O Brasil, não sei dizer a razão exata, não vou até entrar no mérito de por que isso aconteceu, se foi uma coincidência, se foi uma questão diplomática, ou se foi até talvez um pouco de sorte. O Brasil acabou ficando numa posição muito boa, porque nós ficamos com uma tarifa baixa para os Estados Unidos, relativamente aos outros países. Acho que isso teve muito a ver com o fato de a nossa balança comercial com os Estados Unidos ser majoritariamente negativa. Uhum. Mais do que diplomacia ou qualquer outra coisa. Acho que foi uma questão, apesar de que eu acho que a diplomacia brasileira agiu corretamente até o momento, tem agido de maneira correta. O Brasil é um país conhecido por ter uma diplomacia muito boa. Não costuma ir para a guerra logo de cara. Não costuma cometer esse tipo de erro de enfrentamento. Eu acho que eles têm tido postura. É histórico isso, governos, né? Exatamente. Não sei Quase se em todos. Não posso dizer em todos, porque a gente teve alguns embaixadores, alguns chanceleres complicados recentemente, mas que foram trocados atual, rapidamente, né? Mas no governo atual e em vários governos ali, até antes do Fernando Henrique, nós tivemos chanceleres muito bons, pessoas que foram referências a nível global, né, na história brasileira, e não tem sido diferente. Então, o Brasil tem agido de uma forma correta, o Brasil tem aproveitado essa oportunidade, e é uma oportunidade onde o Brasil ficou numa posição muito boa, porque ele é um país relativamente imparcial nessa guerra, ele não é ultra aliado dos Estados Unidos e não é ultra aliado da China. Ele negocia com os dois têm mais ou menos a mesma relevância na nossa balança comercial, às vezes um pouco acima, mas nada absurdo. E ele negocia também com a Europa, já vinha negociando com a Europa há muito tempo, não é nada de última hora, é uma negociação de anos que vem sendo discutida. E a gente tem visto isso. Então, nós estamos agora na Feira de Los Angeles, eu conversando com algumas pessoas, né? Com a Elt, que é um colega meu de Rio Preto, também do PEX, e ele falou para mim assim, Guilherme, o que a gente tem ouvido dos potenciais compradores, porque a gente já está em contato com os potenciais compradores para essa Feira de Los Angeles, é assim, eles estão muito interessados em conversar com os brasileiros. Por quê? Com as tarifas tão altas para a China, e a Índia até não tem tarifas tão altas, mas a Índia tem uma questão de produtividade e eficiência que ainda não foi superada por muitas empresas. E tem uma ameaça constante do Trump em cima da Índia também. Não, ele tá muito no pé da Índia. E aí eles olham e falam assim, a gente precisa de alguém que seja
Olha que loucura. Alguém que seja confiável. E o Brasil tem sido visto como uma opção confiável para eles. Confiável no sentido de que não há uma expectativa do Trump subir uma tarifa muito grande, não há uma expectativa do Brasil entrar no enfrentamento, não há uma expectativa da embaixada brasileira fazer, ou da chancelaria brasileira fazer nada extravagante ou de enfrentamento. Pelo contrário, há uma expectativa de manutenção das conversas, do diálogo, de maturidade que a diplomacia brasileira tem apresentado. Então, eles olham para o Brasil como uma opção confiável nesse cenário, sem expectativa de altas alterações na tarifa, e eles precisam de opções. Não dá mais para eles contarem com China, não dá mais para eles contarem só com Índia. Em muitos segmentos, a gente consegue suprir toda a demanda deles, E a gente consegue ser competitivo. Exatamente. Até em segmentos que antigamente a gente não era competitivo, como o calçado. Vamos trazer de volta aqui o calçado. O calçado brasileiro, e aí o calçado eu acompanho bastante, como eu falei, sou de Franca. De Franca, né? O calçado brasileiro, ele teve momentos, né? Ele teve um momento de muito crescimento antes do Lula, ali na época do Fernando Henrique Cardoso, por causa do mercado interno nacional, e aquilo ali vinha, tinha pouca importação no Brasil naquela época. O calçado brasileiro se estabeleceu com grandes empresas, Amazonas, HB, Samelo, então grandes empresas. Depois, o Lula teve essa questão da exportação, e aí começou a exportar absurdamente. Por quê? Porque o dólar disparou. Mas aí, quando o Lula foi assumindo, não foi só o dólar que disparou, também o Brasil se abriu para o mundo. Uhum. Quando o Brasil se abriu para o mundo, a China também começou a crescer. E aí o calçado brasileiro entrou numa situação que para mim, eu brinco que você empresário, se estiver nessa situação, saiba que é o que eu considero a pior situação. O mercado brasileiro não tinha um produto premium como o produto italiano e não tinha um produto barato como o produto chinês. Você fica no meio, é a pior situação. Porque no momento de crise, aquele premium continua sobrevivendo, eles não são tão afetados pela crise, e o mais barato cresce na crise justamente em cima daquele do meio. E o Brasil ficou justamente no meio. Então o calçado sofreu muito. A gente nem conseguia competir no prêmio, nem conseguia competir no prêmio, porque a gente não tinha a qualidade do italiano e não conseguia competir no preço. Olha o que aconteceu. O empresário é lei de Darwin, né? A gente brinca, o mais adaptado sobrevive. Muitas empresas foram à falência, mas sobreviveram outras. E as que sobreviveram conseguiram e hoje estão muito bem estruturadas. Então, nós temos empresas brasileiras hoje com um preço competitivo quase no preço chinês. Nós temos hoje calçados brasileiros sendo produzidos e vendidos quase no preço do calçado chinês. Com uma qualidade bem interessante. E com uma qualidade bacana. E temos calçados brasileiros sendo produzidos com a qualidade dos italianos e dos europeus. Já faz algum tempo. E, então, assim, isso mostrou que o mercado brasileiro consegue se adaptar. Ele ainda não está exportando como poderia, mas ele já não sofre no mercado interno como ele sofreu, onde teve uma época e no que caso de Franca, uma quebradeira. especificamente, né, desse mercado, nós tínhamos a maior parte da produção era destinada a um setor, que era o setor masculino. E hoje a gente vê que eles atendem tanto masculino quanto feminino, que se abriu... Moda. Olha que coisa interessante. Olha como é que eu gosto muito de negócio, né? Como é que o negócio é interessante. O que aconteceu com Franca, né? Você tinha a mão de obra, você tinha o cluster. Eu lembro de ter essa discussão com um professor, ele criou a clusterização do mercado francano, era o TCC de mestrado dele, e eu tive esse debate com ele para entender por que esse cluster era tão importante. E ele estava me explicando, uma empresa treina um profissional, e esse profissional depois vai para outra empresa capacitada a um custo muito baixo. Por que eu vou montar uma fábrica de calçado? Campinas, ou, sei lá, em Belo Horizonte, ou em Sete Lagoas, ou em Juiz de Fora, que eu tenho que treinar todo mundo. Se eu tenho em Franca, profissionais treinados. Então, por isso as empresas montavam em Franca. É uma coisa natural, lógica, quando a gente entende. Óbvio, né? Não só os profissionais. Você tem fornecedor adaptado, todo mundo sabe, gerente, mão de obra local. Então, se existia esse cluster em Franca. A China, a gente está falando de China. A China, você tem cidades que só produzem isso, são os clusters. Então, e eu acho que, se não me engano, até olha, gente, 20 anos atrás, eu acho que ele já trazia casos chineses antes de eu suceder. A China é conhecida exatamente por fazer isso. Ele tinha até um nome chinês, que eu não vou lembrar mais, que ele falou lá na época. E aí, você tem isso. O que aconteceu? Quando o mercado calçadista entrou em declínio, em Franca, aquela estrutura continuou existindo.
Aqueles O fornecedor de continuaram cordão continuou lá. O fornecedor de pesponto, o pespontador, continuou lá. O profissional que sabia fazer costura de calçado, corte de calçado, lidar com maquinário de calçado, continuou lá. O que esses profissionais iam fazer? Eles foram para o setor próximo. Eles foram para moda, para lingerie, para biquíni, para calçado praia. feminino, moda praia. Eles andaram para setores próximos que necessitavam uma mão de obra similar. Por isso que Franca hoje tem uma questão de lingerie, esse tipo de coisa. Não tem aviação. Apesar de até ter aviação. Tem aviação. Tem aviação teórica, mas aí sim uma iniciativa nosso amigo lá muito da aviação vai ficar bravo com a gente. Aí é uma iniciativa muito particular e individual de um empresário. Mas não tem, por exemplo, outros setores, pelo menos não tão robustos e tão rápido como... Por exemplo, como o médico odontológico lá já não é tão... Médico odontológico, ou vitaminas, até tem alguma coisa de vitamina, mas é muito, muito menor. Sabe o que também aconteceu? Olha que interessante. Aí você fala, então, tá bom, lingerie eu já entendi, é meio óbvio. Sabe o que mais surgiu? Cosmético. Você fala, por que surgiu o cosmético em Franca? Eu perguntei pra secretária de desenvolvimento. Ela falou, Guilherme, 2 razões. Primeiro que teve um rapaz específico que montou, capacitou um monte de gente, e essas pessoas saíram montando as suas próprias fábricas. Mas ele não capacitou aleatoriamente, nem montou aleatoriamente. Os químicos que trabalhavam na indústria de couro e que tinham formação na universidade da cidade, que tem formação em química, que lá estavam, foram naturalmente migrando para a cosmética. Então hoje você tem uma indústria cosmética muito forte em Franca também. Então isso tudo é muito legal e o que mostra que a economia, o comércio, ele é quase como a natureza, né? Então assim, você está na natureza, uma espécie morre ou entra em declínio, uma outra espécie entra para suprir, e se aquela espécie que entrou em declínio comia castanha, a outra que vai entrar vai comer castanha, porque o que tem ali é castanha, não vai comer fruta. Então, assim, no comércio é a mesma coisa. Então, você vai percebendo isso, e isso é legal porque, e eu espero que isso também inspire os nossos ouvintes, que talvez são empresários e querem expandir o seu negócio, ou não são empresários e querem começar um novo negócio, olha aí no teu mercado, o que tem que você pode aproveitar desse cluster. Exatamente. Seja uma mão de obra, seja um fornecedor, o que tem ali naquele cluster que vai te facilitar. E não é só mão de obra, tá? A gente fala ali toda a cadeia produtiva, fornecedor, profissionais. Então, você vai eu quero um advogado. Você vai ver que o advogado que tem lá em Franca, todos eles sabem alguma coisa de calçado, todos eles sabem alguma coisa de exportação, todos eles sabem da parte trabalhista, de chão de fábrica. Agora, se você for para uma outra local onde, por exemplo, a indústria de tecnologia é mais forte, os advogados daquela região vão saber de contratos com profissionais de tecnologia. Como você procurar um advogado especializado em situações aduaneiras. Os portos são os melhores lugares. Exato, né? Eles estão lá. Ô, Guilherme, para finalizar, quero te fazer 2 perguntas. Claro. Tá? A gente falou que é bem inclusivo você conseguir entrar para um treinamento junto ao PayEx. Mentira minha, são 3. Mas como realmente conseguir entrar junto com o PayEx dentro da sua empresa, ou melhor, trazer o PayEx na sua empresa? Claro. Quais são os critérios que vocês utilizam para, eu vou chamar de apadrinhar, uma empresa? Tá, vamos lá. Muito boa pergunta e agradeço porque ela é importante as pessoas entenderem. A gente tem um critério que elimina. Tá. Ter CNPJ. Se você não tem CNPJ... Não, mas a gente recebe buscas. A não ser que você seja... Olha só como a gente é inclusivo. A não ser que você seja agricultor. Aí nós temos o PayEx Agro, que aceita aqueles que não têm CNPJ. Mas se você for no PayEx normal, de empresa, que são os que nós atendemos aqui, porque o PayEx Agro, não, a gente atende empresas de agro, mas não, essas que não têm CNPJ são atendidas em outro núcleo. Esse é o único critério excludente. Se não tiver um CNPJ ativo, você não consegue seguir. Os outros critérios, a gente tenta ser mais flexível e tentar trazer o máximo de empresa possível quando a gente tem vaga. A gente tem vaga em épocas, no momento a gente não tem nenhuma vaga. No segundo semestre de 2025, não sei quanto que você está assistindo esse programa, mas
No segundo semestre de 2025, nós já devemos estar com vagas abertas aqui para nossa regional, mas o PX tem vagas abertas em outros núcleos, então se você for da nossa região e o nosso núcleo não tem vaga aberta, isso não quer dizer que você não possa fazer o PX, você pode fazer em outras regionais. E o nosso, nós devemos abrir vaga, então tem épocas do ano que a gente vai abrindo vaga. Abrindo essas vagas, a gente tenta ser bastante aberto, bastante inclusivo. Obviamente que a gente conversa com o empresário. Eu digo que o principal critério para mim, quando a gente conversa com o empresário, é ele querer. Se ele tem que estar querendo muito. Porque ele tem que se capacitar, são 6 meses de capacitação, ele tem que estar disposto a abrir a empresa dele para nós. Ele tem que ter dedicação. Ele tem que se dedicar, ele tem que ir nas reuniões, são reuniões periódicas, depende, cada técnico faz a sua forma, às vezes 15 dias, 2-3 horas de reuniões, então ele tem que se dedicar, ele tem que querer de fato. Se ele não está no momento em que ele quer, então nós temos alguns empresários com quem eu conversei, nós juntos, eles falaram, não, faz mais sentido você fazer um pouquinho mais para frente. Então esse é o principal critério, ele tem que estar querendo, e aí, tendo esse critério, não existe limite de funcionário, não existe limite de faturamento, nem para cima nem para baixo. Se ele já participou do PX no passado, a gente avalia, porque aí depende da metodologia. Se foi a metodologia anterior, a gente faz novamente. Se for essa metodologia atual, a gente está dando oportunidade para os que não fizeram ainda. Então, assim, a gente não tem critérios, assim, que a gente diga que impossibilitam, mas principalmente é você, como empresário, querer fazer essa exportação, entender que a sua empresa está num ponto de maturidade para o qual faz sentido fazer essa exportação, porque tem isso, né? Você tem que estar com maturidade, você tem que estar disposto a ter pessoas que falam outro idioma, você tem que estar disposto a dedicar o seu tempo, você tem que estar disposto a adequar os seus processos, a aprender. Então, isso é o principal critério. Como que se inscreve nisso? Tá? Você pode procurar no Google mesmo, PX. Se você procurar PX, você vai encontrar a lista de núcleos que tem no Brasil. Então, como também não sei de qual região você está nos assistindo, existem 50 núcleos. Então, tem núcleo em São Paulo, tem núcleo em Campinas, tem núcleo em Belo Horizonte, tem núcleos... Todos os estados do Brasil tem núcleos. Então, tem Amazonas, né, em Belém tem Manaus. Então, a gente tem núcleos no Brasil todo, Brasília. Então, você vai ver a lista de núcleos do Brasil. Na frente da lista de núcleos, você vai ter lá o e-mail começa sempre com monitor e o nome do núcleo, nosso Monitor Ribeirão Preto, @pex.com.br. E através do e-mail do monitor, você já pode envia ali teu CNPJ, por que você quer fazer o PX e tal. Se você não... eu até sugiro que você coloque em cópia também o e-mail central da PEX, que vai estar lá na parte de baixo do site, para que eles acompanhem, ou você pode falar diretamente na PEX por telefone, e eles vão te direcionar para um núcleo, porque os núcleos eles funcionam em períodos de 2 anos, e eles não funcionam todos ao mesmo tempo. Não é que no ano ímpar abre todos, no ano par fecha. Não, eles vão abrindo em épocas diferentes, justamente para a gente nunca parar de ter atendimento. Então, pode ser que o núcleo da região sul especificamente não esteja aberto naquele momento, então eu sugiro sempre colocar e contatar a Apex diretamente também, porque aí ela pode te dizer quando o teu núcleo estará ativo, né? Ou te direcionar para outro núcleo, que não tem problema ser atendido no núcleo. Muitas vezes é até bom. Por exemplo, nós temos núcleos especializados. No Espírito Santo, nós temos um núcleo especializado em café especial. Você tem uma empresa de café especial, você pode ser atendido pelo nosso núcleo de Ribeirão Preto, mas pode ser atendido pelo núcleo especializado de café especial. Eu vi esse núcleo, é interessantíssimo. Depois, Guilherme, se você concordar, a gente vai deixar aqui nas legendas, aqui no descritivo. Por favor, o contato do nosso núcleo especificamente. Os links para o pessoal consultar as feiras, os eventos. E até o meu contato, por favor. Estou disponível, pessoal, para aqueles que tiverem dúvidas, que quiserem bater papo, que quiserem entender melhor sobre o PX, ou quiserem explicar e discutir se faz sentido para você o PX, ou se tiver dúvidas sobre qualquer um dos outros assuntos. Eu adoro receber contatos, adoro bater papo com as pessoas. Guilherme, então depois eu vou deixar aqui, para facilitar a vida de todo mundo, todos esses links, todas essas dicas aqui, se você me permitir. Claro. A gente troca, depois deixa aqui para o pessoal acessar de forma fácil. Com certeza. Vai ser um prazer estar falando com teus ouvintes aqui. Eu só tenho a agradecer a sua vinda. Espero te receber de novo em breve. A gente tem vários projetos aqui para o interior de São Paulo. Antes de finalizar, o núcleo, né, encerrou esses 2 anos agora, recentemente. Sim, e deve abrir
no segundo semestre, né? Sim, essa é uma mudança importante. O nosso núcleo aqui em Ribeirão Preto, como é que funciona, né? A Apex, ela é a dona do programa, mas ela não gerencia os núcleos, ela tem parceiros locais que gerenciam esses núcleos. Então, cada município tem um parceiro diferente. Em São José do Rio Preto era a CIRP, e aqui em Ribeirão Preto era o Supera Parque. O Supera Parque era o gestor, foi o gestor desse núcleo por 2 anos. Antes do Supera Parque foi a Barão de Mauá. E eles ficaram 2 anos até que a Apex, agora especificamente, apesar do sucesso enorme do núcleo Supera Parque, estava dando muito certo, existia um interesse mútuo de continuidade, mas a Apex tomou a decisão de, a nível Brasil, fazer os núcleos agora com o Sebrae. O Sebrae traz uma capilaridade maior, o Sebrae tem um grande número de empresas, então aqui a Universidade Sebrae vai assumir todos os núcleos do estado de São Paulo. Então, ela vai assumir o nosso núcleo, vai assumir o de Rio Preto, vai assumir de Campinas, de São Paulo, do litoral. É uma transição natural, então. Então, é uma transição que vai acontecer para o próximo do ano, né? Os próximos 2 anos, 2 anos do programa. A gente está justamente nesse momento de nova assinatura de convênio, e por isso que a gente não está recebendo novas empresas. A nossa expectativa, aí é uma expectativa sem promessas, porque eu não controlo isso, né? Não faz parte Sim, da aqui minha... tem vários detalhes. Da minha, do meu trabalho, isso é diretamente com o pessoal de Brasília e o pessoal da Universidade Sebrae, mas a nossa expectativa aí, nós estamos no segundo semestre, com esse núcleo voltando a estar ativo, voltando a receber empresas, e aí já em parceria com o Sebrae, funcionando inclusive fisicamente dentro do Sebrae. E já tem muita coisa feita junto com o Sebrae, Já né? tem muita coisa feita com o Sebrae, várias nossas iniciativas são do Sebrae, a Apex nasceu dentro do Sebrae, então é uma integração bastante natural e a gente acredita que vai ser bem interessante. Então, e com certeza vai ter continuidade. O programa continua, o programa, na verdade, está sendo expandido, com mais núcleos, com mais vagas, com mais oportunidades, porque é um programa muito bom para o Brasil, né? Com toda certeza. E o país sabe disso. Sim. Guilherme, mais uma vez, muito obrigada. Espero te receber em breve de novo com novidades, com o novo núcleo aqui, né, iniciando. Nós vamos fazer um evento. Quando o núcleo for começar, nós vamos fazer um grande evento. O último evento deu mais de 800 pessoas. Uau, veio o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, veio o Márcio França, ministro do empreendedorismo. Então, assim, nós vamos... veio várias pessoas da Apex. Nós vamos aí tendo a abertura do nosso núcleo. Vamos fazer outro evento grande aí, recebendo aí os seus clientes, os nossos ouvintes aqui. Vai ser um prazer receber vocês aí quando a gente vai fazendo essa inauguração. E conte com o nosso apoio porque o PX precisar. Muito antes da Cron existir, eu sempre levantei essa bandeira lá quando nós tivemos a APL falando sobre isso, o quanto é importante entender que uma região, a gente estava falando isso antes de começar nesse episódio hoje, o quanto uma região forte em exportação e importação é importante para todos nós, independentemente se você trabalha ou não diretamente com importação e exportação, porque mesmo que seja indiretamente, você consome produtos e você é impactado por isso. Sempre impactado. Sim, Não indiretamente, sempre diretamente impactado por esse mercado. Mesmo que seja porque um concorrente seu está fazendo e você não. Exatamente. Eu costumo dizer, você vai de manhã comprar seu pãozinho na padaria, você está sendo impactado pelo comércio exterior. Você sabe que tem até um caso interessante, como é que uma pessoa veio falar comigo e aí eu comecei a citar empresas que faziam PX, né, esses dados. Uhum. E essa pessoa falou assim, a tua empresa está fazendo? Acho que eu vou olhar isso também. De fato, é bem realidade mesmo. Muito obrigada novamente. E nós vamos ficando por aqui hoje. Vocês viram que o bate-papo foi maravilhoso. O Guilherme volta aqui com a gente, espero que em breve. E eu vou deixar aqui todos os contatos, os links que falamos aqui nesse podcast de hoje. E contem conosco para auxiliar vocês, se vocês tiverem alguma dúvida de exportação ou de importação, porque como todo mundo já conhece, a Cron é uma empresa movida para fazer a viabilidade econômica, a viabilidade estratégica das operações de comércio exterior, seja na exportação ou na importação. Nosso podcast está aqui no YouTube, no Spotify
E também no blog da Acron, na página da Acron, tem um lugar onde você acessa diretamente todos os episódios. Eu peço para que você clique aqui no nosso sininho e receba todas as vezes, todas as semanas, as novidades que nós temos com vários profissionais da área. E em breve também o Guilherme vai vir aqui de novo contar mais novidades para vocês. Aguardo vocês no próximo episódio e muito obrigada pela sua audiência.